Olá, pessoal. Chamando a sua atenção para tudo aquilo que tem acontecido no Rio Grande do Sul. Nós queremos aqui enfatizar que a Igreja Central é um ponto de coleta para que você possa estar levando as suas doações. Isso mesmo. Então, na imagem que vai aparecer agora aí na sua tela, a gente tem a lista dos itens prioridades no momento para você trazer no endereço Rua Rodolfo Miranda 136. E também o Pix, se você quer colaborar financeiramente, tanto no auxílio do transporte, também para adquirir mais doações para serem levadas para lá. E também tem o Instagram para vocês, da Brave Missions, para que você acompanhe tudo que está sendo feito. Então, nós agradecemos a colaboração de todos vocês e vamos seguir para o nosso episódio de hoje. O crack, o barato dele demora até 2 minutos e meio. Então o cara usou aquilo, ele falou, cara, foi sensacional. Vou de novo. Tem gente que consome 60 pedras por dia na Cracolândia. Meu Deus. Caramba. Tô falando só daqui do centro. Se você não pegar esse cara, conscientizar ele, e aí, em vez de trocar essa imagem de fuga, de prazer, e você começar a recolocar vários quadradinhos, então aqui talvez seja a mãe, aqui talvez seja o perdão do pai, aqui talvez seja o cara que foi lá e deu um abraço nele, mesmo o cara estando sujo, levou ele pra tomar banho, ali talvez seja o pastor, e aí você vai reconstruindo esse cara, você tem que tampar tudo isso, pra na hora que ele falar, cara, eu tenho uma fuga, eu acho que eu vou cair, ele vai lembrar de tudo isso e falar, não, eu vou me apegar nessa, aí eu vou me pegar naquela, vou me apegar naquela outra, porque se você não tratar a raiz do problema, Pois é. ele cai. Olá, bem-vindos a mais um podcast Go Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho, muito bem-vindos à nossa mesa de boas conversas. E antes, nós queremos deixar aí uma pergunta para você comentar nos comentários. Vamos lá. Como um cristão pode contribuir com a sociedade através da política? Isso mesmo. E antes da gente trazer aqui o convidado para entrar na conversa, eu quero que você curta esse vídeo, se você está assistindo a gente pelo YouTube, compartilhe, mande para o máximo de pessoas que você puder, responda essa pergunta aí nos comentários, né? Faça todo esse trabalho aí no mundo digital para que o sistema digital aí possa compreender a importância desse conteúdo que a gente está trazendo. Então faça a sua parte aí, se você já deu o like aí, já segue o nosso canal, vamos seguir então para a conversa. Eu tenho uma alegria, uma honra de receber aqui hoje o vereador Gilberto Nascimento Júnior, que a gente já é amigo há muito tempo. É isso aí. Bem-vindo. Muitos anos, né? Muitos anos. Prazer estar aqui. Não é melhor nem falar os anos que a gente já começa a Não, acho entregar que a dá idade. pra falar, né? Porque eu sou mais velho, então não tenho dificuldade, mas desde Tô pequeno. brincando, né? Acho que eu devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos. Então Por aí. tem 30 já. E eu tinha... Pois é. Você não precisa falar que você era de colo, então. Nem tanto assim, sou 12 anos mais novo. Ele já tá ficando velhinho, né? Esse ano eu faço 40 mesmo. Tá vendo? Como o tempo passa, né? É. Bom, mas... E aí, com esse tempo todo, é o Beto, né? Sempre É isso conhecido aí. como Beto. Até porque lá em casa são, na família, né, contando assim, meu pai e os primos, são uns 7 Gilbertos. É mesmo. Não sei que sabia a disso, família não. quis. Parece que cada irmã quis dar o nome de Gilberto. Meu Eu só Deus. conheço E aí você meu pai seu não mesmo. enjoou e falou, vou dar ainda do meu filho, né? Meu Deus. Então tem que falta- ter os apelidos. Ainda bem que pra mim ficou Beto, né? É. Menos mal. Na família Neutro, também né? é? Neutro, é. Então tá bom. Não Show me de chama bola. de Beto. é. Bom, e como todo mundo já entendeu, né? O Gilbertinho, também que a gente conhece. Ele tá na política, né? Herdou disso do seu pai também. A gente vai falar sobre esse assunto nessa conversa. Mas acho legal você até já começar se apresentando, contando um pouco dessa trajetória, né? Até onde você está hoje, né? Eu sei que é muita coisa. Sim, a trajetória vai durar uns 6 episódios, mas Dá uma resumida aí. Meu nome é Gilberto Nascimento, né? Venho de uma família realmente que sentiu o chamado de Deus para estar nisso, né? Meu tio Carlos Apolinário, já falecido, que também foi deputado estadual, federal, vereador, chegou até a assumir como governador do estado, quando presidente da Assembleia lá no passado. Então, tô falando isso de o início dos anos 80, 82, foi o primeiro mandato dele como deputado estadual e também do meu pai como deputado, como vereador na época. Ele, 23 para 24 anos, ganhou a primeira eleição. Se nessa época é difícil falar
né, de política na igreja, imagina naquela época, né? Imagina. Então lá tudo era pecado, né? Então meu pai que é delegado, e aí na época o delegado vai andar armado, vai ter que matar as pessoas, é pecado. Advogada não, advogado mente demais, então não pode ser. Político, então ele passou por essa fase, graças a Deus com uma carreira brilhante, mas 100% na direção de Deus, né? Eu acho que Atualmente deputado federal, né? Atualmente deputado federal, está com 10 mandatos, né? Hoje, no estado de São Paulo, ele é um dos mais antigos, né, em atuação. A nível nacional, na Câmara Federal, entre os evangélicos, ele é o mais antigo, com o maior número de mandatos. Meu Deus. Mas aqui no estado, ele só concorre, ele está no mesmo patamar da Erundina e do Suplicy. A diferença é que a Erundina tem 89, o Suplicy tem 84 e meu pai está com 76. Então tem lenha para queimar ainda, bastante, graças a Deus, se for da vontade de Deus, de continuar. Eu estou no meu segundo mandato de vereador, né? Já tive a oportunidade de, por 4 vezes, ser secretário de Estado em pastas, né? 3 pastas diferentes, então já fui secretário de Desenvolvimento Metropolitano. Acho que é bom falar o que é, né? Porque as pessoas às vezes não imaginam o que é. Explica. Mas o governador agora assinou, por exemplo, o trem Intercidades, que vai trazer de Campinas para São Paulo e vai para outras regiões. Para isso acontecer e ele poder anunciar, ele precisa que alguém vá antes, fale nos municípios, veja com o dono daqueles terrenos exatamente onde vai passar aquele projeto. Porque aí o governo tem que indenizar, né? Tem toda uma relação. Aí o município fala, eu não queria o trem aqui, não, mas vai passar aqui, o que você precisa? Eu preciso do hospital. Aí você vai lá e constrói o hospital. Então toda essa relação, né? Ela é construída pela Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Eu falo muito da questão do TIC, né? Que é o trem Intercidades. Porque lá atrás, então, a época era a presidente Dilma e ela tinha a questão do trem-bala, né? Que ia sair de São Paulo para o Rio de Janeiro. E eu cuidei muito disso. Então, tudo isso que tem de trem... Naquela época você era secretário Eu era secretário de Desenvolvimento Metropolitano. Que já foi um milagre. Porque eu vinha de uma primeira candidatura para vereador na cidade de São Paulo. Que também para ser foi um milagre, né? E aí faltou para mim 702 votos. E eu lembro que eu orei e falei, Deus, só não me deixa entristecer. E aí eu tava, até seus primos estavam comigo lá no dia da apuração. E aí, beleza, perdi a eleição, fiquei atrás do Ricardo Nunes, do pessoal aí, do prefeito, 702 votos. Fiquei na primeira suplência. E aí eu lembro que eu virei e falei assim, bom, já que Deus quis assim, a gente ia comer pizza se ganhasse, vamos comer pizza se perdesse. Óbvio que eu comi muito mais pizza de nervoso, né? Mas, por que eu falei isso? Porque 2, 3 semanas depois, eu até então estava coordenando a presidência nacional da juventude do PSC, Partido Social Cristão, que eu já era presidente nacional, por isso que o partido quis que eu fosse candidato, representando o partido e tal. E aí, de repente, eu vejo lá 3 carros pretos parando na porta do partido, mas era uma portinha de madeira que tinha aquelas persianas, sabe? E eu só vi o vulto. Depois de alguns minutos, eu ouvi meu pai falando, Beto, desce aqui que tem uma pessoa querendo falar com você. Eu desci a escada, que eu ficava lá em cima. E aí, quando eu vi um monte de gente em pé, homens de pé assim, e sentado do lado do meu pai num sofá, assim, logo na frente da escada, um sofá branco, tava lá o Geraldo Alckmin, então o governador. Olha. E aí eu cumprimentei, eu já o conhecia, meu pai foi deputado com ele, né, muito tempo já nesse meio político e eu sempre ajudei. E aí ele falou assim, Beto, eu vim aqui para te fazer um convite. Convite do quê? Não, eu queria que você trabalhasse comigo no estado, tal, acho que você foi bem, acho que você tem futuro e tal, e aí me convidou. Caramba. Ou seja, eu perdi para ganhar, né? Esse é o meu entendimento. Então, eu comecei a entender que era Deus confirmando os passos. Eu precisava dessa confirmação. Se não era questão de meses para eu falar, quer saber, cara, vou voltar, né, a tentar fazer negócio na África, né? Já trabalhei com a África, já tentei sempre me virar. Largar a política, digamos assim.
embora a gente nunca largue, porque eu sempre gostei de fazer campanha política, eleição, cuidar de material, programa de televisão, de rádio, né? Vinha muito aqui no Mauro e tal. Cuidava da grade, do meu pai, de toda essa questão partidária, eu sempre cuidei. Então, sempre gostei. Mas não queria ter isso como uma função principal. Não era essa a minha ideia. Mas aí um convite do governador, você não vai dizer não. Fui para o desenvolvimento metropolitano, fiquei um tempo fazendo esses programas e tal. Depois ele me convidou para ir para a Secretaria de Justiça do Estado. Eu fui bem claro para ele, falei, olha, eu não tenho formação em Direito, né? Minha família toda é formada em Direito, menos eu. Eu fui até o 4º ano do Direito e não quis mais continuar. Eu lembro que meu sogro queria me matar, porque o pai da Érica é juiz, meu cunhado juiz, tá? Você tá maluco, você acha que política você vai sustentar minha filha, seus filhos? Não, você vai virar juiz. E aí eu enfrentei e falei, não é o que eu sinto, não é o que eu quero. Eu já tinha esse trabalho que eu fazia lá isso um pouco antes, né? Que eu fazia de levar produtos e empresas para a África, e aí voltava. Eu trabalhei 5 anos lá e aqui. Por isso que eu larguei o Direito ali um pouco mais um pouco atrás e fiz Relações Internacionais, que era o que eu gostava. Essa é a minha formação. Depois eu fui fazer Gestão Pública, especialização na Califórnia. Mas aí voltando, eu fui para a Secretaria de Justiça a convite do governador para ser secretário adjunto. Lá eu tive uma grande dificuldade, porque a secretária de Justiça, então uma ex-procuradora, né? Quando você fala em Secretaria de Justiça, assim, são os grandes nomes do direito que passam por lá. Então, não vou dizer que é grande, tá? Mas se tornou grande. Alexandre de Moraes, por exemplo, foi secretário. Vários que foram, né, viraram ministros e tal. Desembargadores passaram pela secretaria. Então, quase que obrigatoriamente o mundo do direito quer passar por lá. E aí, Isaac, eu tava lá na secretaria e aí a secretaria me deixava, porque eu não era formado em direito. Ela me deixava de canto, me mandava ir em reuniões que ela não queria ir. Essa é a grande realidade, eu fazia esse papel. Mas um dia eu estava lá sentada na mesa de reunião, lá da minha sala, que fica ali no pátio do colégio, aqueles 2 predinhos pequenos, Secretaria de Justiça. E aí entrou uma policial militar, né, que trabalhava na escolta dela. Lá tem a escolta, porque o programa de proteção a testemunhas é lá na secretaria. A gente que cuida de mudança de CPF, RG, nome, estado, né, por causa do crime organizado e tal, do tráfico. E ela entrou do nada e eu falei, não, senta aí, o que você precisa? Ela falou, não, eu vim aqui para te falar uma coisa. Não sei se você vai acreditar, mas o Deus que eu sirvo está dizendo o seguinte para você. Caramba. Que a sua história vai mudar, não depende do seu estudo, só depende do seu coração e da vontade dele, e que não vai demorar 24 horas. Cara, eu fiquei impactado. Caramba, nunca aconteceu isso comigo. Na Secretaria de Justiça. Aí peguei e falei, ok. Fui embora para casa no fim do expediente e tal. No outro dia de manhã, 8 da manhã, o porteiro liga. Seu Gilberto, tudo bem? O síndico tá aqui. Tem 4 carros pretos aqui na porta da sua casa, lá na Voluntários. Eu falei, 4 carros pretos, mas o motorista não tá aí? Que eu já tinha um motorista, né? Um carro preto. Falando, tá, e esse pessoal tá inclusive conversando com o motorista. Falei, mas eles estão brigando, é alguma coisa? Não. Parece que eles se conhecem, estão numa rodinha aqui conversando, rindo e tal. E aí o síndico quer saber o que é isso, né? Falei, eu também não sei. Vou descer, vou ver. Aí decide, terno e tal. Quando eu cheguei lá, o pessoal bateu continência. Seu secretário, tudo bem? Bom dia? Eu falei, bom dia. Tudo bem, eu sou adjunto, não sou o secretário. Tá, mas por que vocês estão aqui? A secretária veio aqui no hospital, mora do lado do Mandaqui ali. Falou assim, não, ela foi exonerada, então o senhor é o secretário. Exonerada? Você não estava sabendo de nada. Entrei no carro, fui pro palácio, pedi para falar com o governador, já me atendeu logo de cara. Falou, secretário, entra aqui. Falei, governador, eu queria saber quem que o senhor vai mandar para lá, para tocar aí a secretaria e tal. O senhor sabe que eu não sou formado em direito. Ele falou, para de falar isso, ninguém precisa ficar sabendo. Aí eu falei assim, não, mas eu queria entender, porque parece que o senhor exonerou a secretária. Ele falou, ela veio aqui, me pediu um negócio, eu não concordei. Ela falou, então não fica. Ele falou, então faz o papel e eu tiro agora. Meu Deus. E aí eu me tornei o único secretário de Estado em secretarias estaduais do Brasil, na história do Brasil, que não é formado em Direito. Caramba. Porque Deus
Falou, Você é desse fala, jeito que eu quero. Quando Deus quer, não Cara, tem quem impeça. fiquei lá um tempo, depois fui me tornei candidato a vereador naquela primeira. Deus me abençoou, fiz 30 mil votos. No pensamento de defender algumas coisas bem pontuais, específicas. Entendi que a vida do vereador não é isso. Então, vereador é igual bombeiro, médico, policial, né? Que a gente tem uma referência e não importa onde você esteja, se você está dormindo, onde você esteja, as pessoas vão te ligar e vão recorrer a você. Então, é basicamente um X-tudo, você resolve de tudo, ou atende de tudo e resolve aquilo que é possível. Fiquei, logo no começo... por uma articulação, eu já fui membro da mesa diretora, então sempre fui membro da mesa diretora. Quando não fui membro da mesa diretora, fui corregedor da casa, que é o juiz dos vereadores, então que resolve todos os temas internos ali, então já fui corregedor também. E aí depois de 1 ano e meio, mais uma vez Deus se coloca na minha vida e muda tudo. Recebo uma ligação do meu pai e fala, vai lá falar com o Márcio. E eu pensei, eu vou na Assembleia, porque a gente tinha um deputado na época chamado Márcio Camargo. E aí quando eu falei, eu vou aqui, vou falar no plenário e depois vou lá na Assembleia, e aí eu ligo pro senhor. Achei que o Márcio queria falar alguma coisa ou deixar um recado e tal. Ele falou, não é lá, é no Palácio. Márcio França tinha acabado de assumir. 3 dias depois foi quando ele me ligou. E eu fui lá e foi a mesma coisa. Cheguei, praticamente não parei na sala de recepção. Não, ele quer falar com você e tal. Eu entrei. E na época eu já defendia muito a questão dos idosos, eu era presidente da comissão do idoso. E batia muito na questão das instituições de longa permanência de idosos, ou seja, aqueles que não têm como a família cuidar, tal, ele fica numa estrutura que a prefeitura banca, né? E cuida deles pro resto da vida. E eu batia muito nisso, cheguei no ministério, brigava muito com o secretário. E aí quando eu entrei na sala do Márcio, ele também que me conhece há muitos anos, que foi deputado do meu pai e tal, Beto, tudo bem? Como é que tá esse negócio e o social? Ele falou, e o social? Aí eu comecei a falar desse histórico, eu tô brigando com o secretário por causa disso, porque não tem vaga e tal. Aí sentamos no sofá e eu continuei falando, nervoso, falando com o governador. Pois é, né? Ele não canta e eu no sofá assim. E aí ele começou a falar de outras coisas do social. Pô, mas e o Bom Prato? E o programa do Viva Leite? Não, eu conheço, o programa é bom, mas não. Falei. Aí eu pensei, é aquele primeiro assunto para depois ele entrar no que ele quer. Então, ele só tá me perguntando porque talvez esteja acompanhando. E aí ele parou e falou assim, eu queria, e é por você conhecer e gostar e eu ver esse coração, eu queria te convidar para ser secretário. Falei, tá, mas eu não... Eu topo, ok, né? O governador me chamando, 3ª vez. Nossa. 2º ano de mandato. Tem gente que dá a vida pra chegar ali, mas é que quando Deus quer, Deus quer. E olha que a minha formação não é de assistência social. Eu sempre fiz por causa da igreja, a gente sempre ajudou, né? Missões e tal. Então isso tá no coração e eu acho que é quase que uma parcela de dever do cristão. A gente tem, uns tem mais, outros tem menos, mas acho que tem uma parcela ali que precisa ser E é até legal você comentar isso, porque acho que tem muita gente que não tem noção, assim, né, do que um cristão na política pode fazer, né? Acho que isso é uma das áreas que... E aí você começa a entender que é propósito de Deus. Eu confesso que eu saí dali com o Silva, né? Você conhece o Silva há muitos anos, que dirige pra gente. Eu entrei quieto no carro, impactado. Aí na Câmara a gente tinha 18 funcionários na época. Eu entrei no site da Secretaria, tinha 900 e poucos. Mais 26 diretorias regionais. Uma coisa é a cidade de São Paulo, outra coisa é o estado de São Paulo. O estado. A justiça, você tinha uma relação mais aqui, né? Mas os outros são todos os CRAS, CREAS, as comunidades terapêuticas, Cracolândia, idoso, criança, tudo. Então é uma secretaria muito maior. Secretaria de Assistência Social. Assistência e Desenvolvimento Social. E aí eu lembro, Zé, que eu tava passando esse perrengue com o pessoal do Dória na época, e a gente tinha brigado bastante, né, pela questão social. E eu lembro que eu tava muito acelerado. E aí a minha chefe de gabinete na época, Edna, ligou para uma irmã de oração da Bahia. Falou, essa aqui não vai te conhecer, eu conheço ela há muitos anos, vamos orar com ela e tal. Ela acabou não atendendo, não deu, ok. Quando eu volto pro gabinete, chego lá e falo, Edna, entra aqui. Aí eu tirei o terno, coloquei. Aí antes de eu começar a falar, ela falou assim, a irmã fulana ligou aqui, retornou.
fez uma oração por mim, fez por você e mandou anotar aqui, ó, e te entregar isso aqui. Pediu até pra eu grifar. Ela disse assim, ó, que José na casa de Potifar não tinha reconhecimento nem honra, mas no palácio teve reconhecimento e honra. E mandou grifar o palácio. E mais, ela falou que a paz que você vai sentir é a confirmação. Quando eu entrei no site, no carro, no celular, que eu vi aquele número de gente, eu falei, já disse sim pro governador, orei e senti paz. Como é que eu vou duvidar de um negócio desse? Caramba, meu Deus. Aí fui pra do lá, céu. cara, Deus abençoou muito, graças a Deus. Márcio não ganha eleição, ok, volto pro mandato, venho pra reeleição, crio Aí uma foi relação com o Tarcísio. Que ano que é, mais ou menos? 17, 18, né? 17, 18. E aí em 2020 me reelejo, né? Que foi a época da pandemia, mas eu praticamente não fiz campanha, porque ninguém fazia campanha, não tinha ninguém na igreja, né? Não tinha. A gente deu uma focada muito no trabalho social que a gente faz, com as refeições, que vocês sabem e tal. Casa de recuperação e tudo mais. Comida para quem precisa. Exatamente, lá do Instituto e tal, que aí tem vários outros testemunhos que a gente pode dar aqui sem dificuldade nenhuma de você ter essa disponibilidade, esse sentimento de quando Deus fala assim, cara, é isso aqui, ó. Meu, pula de cabeça e vai embora, que Deus vai mostrar em cada momento que você se sentir, que você baixar a cabeça, ele vai falar, opa, ó, tá aqui, ó, vou te lembrar, vou te trazer um bilhete, igual ele fazia pra mim, né? Ó, aqui, eu tô aqui, ó, continua, vai ali. Daí tive a oportunidade de criar uma relação com o Tarcísio, até então ministro, que estava pensando em São Paulo, e quando ele vinha para São Paulo, algumas vezes era isso, meu pai me ligava e falava, ó, dá pra ir com ele e tal, e a gente conversando muito sobre Cracolândia, pessoas em situação de rua e tal. Em agosto do ano, a eleição foi 24, em agosto de... Não, a eleição foi em 22. Em agosto de 21, num hotel, a gente ficou falando por 3 horas, assim. E ele falou, Beto, eu não sei se... Ele também me chama de Beto, porque acostumou do meu pai, né? Beto, eu não sei se eu vou ser candidato, não sei se eu vou ser candidato aqui, não sei se eu vou ser governador, não sei se eu vou ganhar eleição. Mas se eu ganhar eleição, cara, eu sinto no coração que você tem que ser meu secretário. Beleza. Caramba. Tocamos o barco, deu certo a eleição. Né, graças a Deus, deu certo e tal. E aí depois, em dezembro de 21, então, 20... Foi 22, então 21. É isso, né? 21, é isso mesmo. A eleição foi em 21. Para iniciar o mandato em 22. Então, em 21... Não, é 22 e inicia 22 para iniciar 24, em 23. Então, dezembro de 22, ele me chamou lá e falou, ó, eu te fiz uma promessa lá atrás e eu vou cumprir, você vai ser meu secretário. Só não quero que você mude, né? Embora eu sei que você já foi várias vezes, mas não muda esse coração. Cara, eu fui com a cara e com a coragem, entrei na secretaria de novo, aí a segunda vez nessa secretaria, né, um orçamento gigantesco, mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais para você cuidar das pessoas com vulnerabilidade. Então, não é uma coisa simples. Você montar um time que você possa confiar, né, que você possa entender que, cara, eu tô comprando aquele litro de leite, está sendo entregue para aquele senhorzinho lá na ponta do estado, que tem dificuldade para tomar o remédio, que as crianças que às vezes não têm o que comer, mas come na escola e depois toma o leite que o estado dá também para reforçar, sabe? Essa responsabilidade, ela é muito grande, né? A gente enfrentou muita coisa na secretaria, né? Você vê, não deixa de ser um José no Palácio do Egito, né? Eu pude, graças a Deus, administrando os recursos. Em todos os momentos eu pude, graças a Deus, contar com esse direcionamento, essa sensibilidade, essa responsabilidade que Deus foi colocando no coração, sabe? Enfrentei coisas muito difíceis, como a questão lá de São Sebastião, né? Para mim foi bem difícil, assim, chegar no dia 2, né? Eu só não cheguei no primeiro dia, porque quando eu fiquei sabendo já estava de tarde, o governador já tinha ido com o secretário da Casa Civil. As pessoas não sabem, ele não fala isso abertamente, mas eu também fiz isso, mas obviamente no dia 2 ajudei e me traumatizei de tirar as crianças mortas da lama. O governador fez isso com as próprias mãos também no primeiro dia, né? E é um negócio que, você sabe, né?
Nossa geração gosta de filme do Rambo, Então, se tiver pouca morte, o filme não tem graça. Mas na hora que você se depara com a realidade, cara, você se transforma completamente. De criança. Então, fazer toda aquela gestão de, cara, todas as doações chegando e o seu telefone tocando sem parar, e você lá no meio da lama e as pessoas querendo te matar porque achando que é culpa do Estado, mas é o cara que invadiu aquela área, e mais a chuva, e um monte de coisa. Você tem que ter sabedoria, paciência, entendimento, perspicácia para entender que vai ter gente que vai se aproveitar. Então você tem que ser rápido bastante, confiável bastante para trazer empresários que pudessem fazer doação, reconstrução de casas, de vidas, né? De tanta coisa. Foi ali uma pressão grande. Eu lembro que eu fiquei 11 dias direto lá na Baixada, só naquele município, para depois ir lá dormir no apartamento na Riviera e voltar, mas 11 dias lá direto. Não foi um negócio assim. Foi logo no início. Então não é um negócio simples. A secretaria é um grande desafio. E aí, na verdade, o que eu costumo dizer? Tudo que Deus nos dá é um desafio. Sim. E aí, como qualquer desafio, você vai ter que entender que você vai precisar evoluir. E evoluir é crescer. E crescer dói. Certo? É verdade. Mas se você tiver a visão de para onde você tá indo, vai doer menos. Não vai deixar de doer. Vai doer menos. Então, e principalmente trabalhar com pessoas, que é o que a igreja trabalha. A gente trabalha lá, mas a gente tem uma certa desvantagem. Porque aqui, quando você não tem o que fazer, você fala, vamos pedir para Deus. Vamos entregar na mão dele. Lá não, a gente é a última instância. Né? Então pesa essa responsabilidade, essa necessidade de dar pronta a resposta. Por isso... Você pode pedir para Deus só no particular, né? Exato. Você tem que dar uma resposta. Né? Por isso que eu acho fundamental, e eu tenho falado isso ultimamente, né? As pessoas falam, eu quero novo, eu quero alguém diferente, eu quero alguém nesse perfil. Ok. Mas e a experiência? Assim, se eu não tivesse tido a experiência de estar na justiça, no desenvolvimento metropolitano e no desenvolvimento social antes, certeza que eu não teria a mesma visão e a mesma experiência de tomar decisões, nesse caso, por exemplo, da Baixada. Ou em outras situações. Então, eu tive um momento de preparação, Deus foi me preparando degrau a degrau para estar lá naquele momento. Né? Como eu vejo a questão do governador, né? O governador é um engenheiro, assim, sensacional. E que lá no Haiti ele reconstruía estradas. E como ele reconstruía? Com 3 equipes. Uma na frente, tampando os tratores e as máquinas, armada, trocando tiro. E outra atrás também. Meu Deus. Né? E ele na frente, tocando. Então, assim, era o cara que sabia reconstruir, fazer estrada no momento do caos. Qual foi a primeira atitude do governador no caso lá da Baixada? Vamos abrir as estradas. As pessoas precisam sair, as ambulâncias precisam chegar. Era o cara certo, na hora certa, pro problema certo. Sim. Então, tudo um querer de Deus. Então, eu sou esse, que foi aos poucos sendo forjado, né? Graças a Deus, firme e forte numa igreja que me deu muita base, né? Hoje eu sou membro com a minha família da Pura Fé, lá do pastor Bruno, né? E graças a Deus sem perder essa visão, essa consciência de que, olha, eu preciso realmente estar no centro da vontade de Deus, né? Eu confesso que por muitos e muitos anos eu fugi disso, porque eu entendia que era um chamado, né? Uma vez uma amiga nossa falou assim, olha, será que você não percebeu que não foi por acaso que seu pai te deu esse nome? E aí as pessoas não sabem. Mas eu tive um irmão mais velho. Isaac sabe. Eu tive um irmão mais velho. Geralmente o nome do pai é o nome do irmão do mais velho. Exatamente. Né? E meu pai sentiu no coração e falou assim, não, vai ser o meu segundo filho, vai ter o meu nome. Meu irmão faleceu. Eu lembro. Pequeno e tal. Gustavo, né? Com 12 anos, de um aneurisma cerebral. Vontade de Deus, né? Pra que isso acontecesse. E aí foi quando ela falou isso que eu falei, nossa, é verdade, tem tudo a ver, né?
Porque senão, como é que Deus ia estar vendo isso? Se Só fosse o Deus mais pra ver lá velho que atrás. foi recolhido, né? Só Deus pra ver isso lá atrás, né? Sim. Então, eu entendo cada vez mais que o meu propósito é nisso. E eu vou além, né? Vocês me conhecem, mas as pessoas talvez não me conheçam. Eu sou desprendido disso. Porque eu sempre convivi com isso. Né? A gente sempre conviveu muito próximo ao que as pessoas chamam de poder, né, político. Então, no aniversário do meu pai vai prefeito, vai governador. Então, isso pra gente, graças a Deus, não chama atenção. Isso não traz uma vaidade, mas traz uma responsabilidade. Legal. Principalmente pra mim, que eu venho de um histórico do meu tio, 20 anos na política, ninguém pode falar nada. Meu tio, o que o MBL hoje faz, o que os meninos fazem. Não quero usar carro oficial. Meu tio fazia isso em 83, 84. Ele era o cara que causava lá atrás, né? Vamos fazer um banheiro misto. Ele falava, não, então eu quero o dia do orgulho hétero, sabe? Isso ele fazia em 92, 93, lá atrás. Olha. E meu pai também sempre nessa habilidade de construir relações e conquistar um pouco pela relação, né? E avançando. Então, isso me dá um senso de responsabilidade muito grande, né? Acho que é mais ou menos igual filho de pastor. Sim, né? Que corre na igreja, o diácono pega e fala assim, cara, você não pode porque é filho de pastor. Ele olha e fala, que culpa eu tenho? Né? Eu sou criança. Então a gente passou muito por isso, né? Seja na escola, né? Todo esse peso, mas eu entendo que é o chamado, que é o peso do chamado, né? Você não vai carregar uma cruz que ela não te pesa nada. Não é isso? E Deus manda a gente avançar. Então, se é pra andar, vamos andar. Tá pesado? Tá. Então, Deus me dá mais força. Como é que eu faço pra ficar mais forte, né? Ou pra ficar mais leve, não sei. Mas... na verdade, ele sempre quer fortalecer a gente, né? Mas o que não dá é pra gente largar, né? Eu confesso que às vezes é tão difícil, né? Meu celular, por exemplo, eu recebo uma média de 600 WhatsApps dia. Impossível responder. Então tem muita gente que deve estar assistindo e falar, uma vez eu mandei um WhatsApp e ele não respondeu. Porque o negócio, uma vez, você me mandou esses tempos, né? Ele mandou e aí vai entrando e você não consegue responder, é incrível. É difícil. E aí é óbvio, né? Chega algumas horas que você fala, poxa, será que é isso mesmo? Tal. Mas é óbvio, quando você olha e como Deus quer te usar e a possibilidade que você tem de ser usado por Deus... Aí é uma questão só eu tava estressado, 2 dias eu descansei, beleza, vamos toca o barco de novo. Eu acho que essa é uma das belezas da vida mesmo, né? Você falar, cara, eu tenho um propósito e chega uma hora que você fala assim, eu não aguento mais, mas você olha pro propósito e fala, mas eu vou continuar. O meu caminho é continuar. Exatamente. Então eu sou esse Gilberto, falho, né, que não sou o melhor cara do mundo, né, não sou o cara mais legal do mundo, não sou aquele... Tem até dificuldade, né, vocês conhecem bem meu irmão, né, as pessoas sempre olhavam pro Gabi e falavam, esse aqui vai ser político. Porque o Gabi, onde ele chega, ele muda o ambiente. É incrível, né? Carismático, assim, né? O Gabi é um cara que ele praticamente faz velório toda semana, porque as pessoas viram, gostaram e vai indo, sabe? Ele faz programa de TV, prega todo dia e tal. Mas aí Deus quis que fosse eu, então foi me direcionando pra isso. Então, eu dava vejo até uma confusão, assim ou não? No começo, sim. O Gabi tem muita habilidade pra se comunicar, né? E aí, claro, ser criado com um cara que sabe falar muito bem, né? No caso, meu irmão. Meu pai fala muito bem. Meu tio, mesmo falecido, as pessoas na Câmara ainda falam dele hoje. Fala, olha, se tinha um cara aqui que quando eu pegava o microfone do plenário, todo mundo parava e ligava o sistema de som, que na época nem tinha TV, era o Apolinário, era seu tio. Isso sempre pesou, né? Mas eu penso nisso, assim, poucas vezes. Né? Porque eu também penso assim, ok, mas eu tenho algumas outras habilidades que talvez eu consiga avançar. E eu vou mais ou menos nisso. Na conversa, no diálogo, na franqueza, na transparência. Eu acho que falta isso um pouco na política, né? As pessoas, infelizmente, querem se tornar num produto. Essa é uma guerra que eu tenho comigo o tempo inteiro, né? Principalmente agora, com a questão das redes, né? Hoje não é difícil você ganhar uma eleição.
Se você fizer uma pesquisa, ver o que as pessoas querem ouvir, você vai lá, monta um canal, patrocina um pouco e fala exatamente aquilo, ok. Agora, dar resultado, né, naquilo que você se propôs, é muito diferente. Na maior Câmara Municipal da América do Sul, que é a Câmara de São Paulo, você tem 11.420 e tantas mil pessoas, o último censo deu isso na cidade de São Paulo, e você estratifica ela em 55 perfis. Então, assim como você tem gente boa, né, dentro dos 11 milhões, você tem gente ruim. Você tem gente que gosta de samba, gosta de rock, gosta de funk. Você tem gente que gosta de moto, de carro, ou então só quer andar de bicicleta. Você tem o cara que come carne e o cara que não come carne. Você tem todo o perfil lá dentro. Você tem o cara que é correto, você tem o cara que é malandro, e você tem o cara, infelizmente, que é ligado ao crime. Porque o pessoal se organiza e vota naquela representatividade. Graças a Deus, hoje na Câmara a gente tem 11 evangélicos, então a figura do Ricardo Nunes sempre foi um defensor de família. Eu lembro desde lá de trás a gente defendendo até em momentos que ele era vereador e eu não, e a gente ia lá com o pessoal contra o aborto, contra a questão de pedofilia, ideologia de gênero nas escolas, tal. Ele já defendia isso, então a gente faz um jogo muito legal com o Ricardo Nunes. Ele é um cara católico, um cara de família e tal. Sempre defendeu isso. Então, graças a Deus, a Câmara de São Paulo consegue segurar muita coisa. Consegue aprovar, por exemplo. Isso estou falando na questão evangélica, ok? Sim. Então, por exemplo, na época que dá em torno de 20%, né? Se são 55, 11. Nós temos hoje na cidade de São Paulo 25 a 26% de evangélicos. Então falta ali 1 ou 2. É isso. Eu acho que a gente alcança agora, com o crescimento de alguns partidos, como o PL e tal. Eu acho que a gente alcança isso, se Deus quiser, para essa representatividade. O que já está indo muito bem. Aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, que aconteceu na época do Bruno. Veio o Dória e fez um compromisso com os deputados federais e estaduais de não mexer em igreja, na época da pandemia. Mas ele vai lá e chama aquela entrevista às 11 da manhã e fala: vamos fechar todas as igrejas no estado. Tá, mas as igrejas elas são autorizadas pelo município. O que a gente fez? Liga pro Bruno. Ligamos pro Bruno. Bruno, a gente quer ir aí. Ah, cara, não dá. Ele lá no gabinete. Cara, eu tô com a imunidade baixa. Falei: Bruno, é rapidinho. Se você quiser, a gente fica numa ponta da sala de reunião. Ele tem uma sala bem grande lá. Agora é o Ricardo, óbvio. Você abre lá onde você tá, que era o gabinete principal dele, onde é a sala dele mesmo, onde ele tava com a cama. Você abre lá, senta na cadeira e a gente senta em 4 do outro lado. Só vem 4. Pegamos um cara da igreja católica, uma vereadora e 3 de igreja evangélica. Uma delas, né, médica, não, tem que fechar. E os outros, não tem que fechar. E ele indeciso. E aí eu conheço o Bruno há muitos anos. Meu pai foi líder do pai dele, né? E é engraçado, eu tenho uma foto pequeno com o Bruno, meu irmão Gustavo também, e com o Covas e meu pai e mais outras pessoas, numa mesa baixa, numa sala, com aquelas plantas, sabe? Planta, assim, de prédio. Planta de rua. Porque naquela época você não tinha iPad, não tinha nada. Pô, onde é que a gente vai fazer o asfalto? Ah, traz aqui, onde é que tá o bairro? Ah, então vamos crescer uma rua aqui. E eles pintavam de caneta. E o Bruno vinha todo final de semana ficar na casa do avô. E aí tinha derrubado água numa vez, rasgado na outra, jogado bola. Meu pai, ligeiro, falou: vou levar meus meninos, que têm a mesma idade, eles ficam brincando. Então, e eu não tenho essa lembrança. O que eu tenho é a foto. Uma foto, a gente lá, e aí meu pai contando isso. O Bruno também não lembrava disso. Mas o Bruno, eu sempre tive a oportunidade de, em alguns momentos que eu senti ele meio cabisbaixo, eu sempre tive essa disponibilidade. Depois queria até voltar um pouco numa fase que eu passei na Secretaria do Márcio, que eu tive a oportunidade de ser usado por Deus ali, não como político, mas com alguém que poderia ter acesso. Né? Que eu acho que essa é a grande diferença. E por várias vezes eu coloquei a mão no ombro do Bruno e falei: Bruno, eu tô indo embora, mas eu só queria orar por você. E orava por ele, ok. E eu lembro quando ele já era já prefeito e tal. Até antes de estar doente, né? Porque, cara, você tem que abençoar um cara que você conhece. E é uma multidão de problemas o tempo inteiro. Você não vence de resolver. Alguns você só administra. Ou você traz pessoas para tentar resolver, que as pessoas às vezes não pensam igual você, resolve de outra forma. Não é fácil, não é simples. Com certeza.
E aí eu lembro que nesse dia, eu falei, Bruno, deixa eu te falar, cara, o que hoje te preocupa mais? Você tá isolado da gente por causa do Covid? Ele falou, não, por causa da imunidade. Eu falei, então, o seu problema já é maior do que o Covid. Quantas vezes eu já vim aqui, a Ruth já veio aqui orar por você? Quantas vezes já veio o padre aqui rezar por você? Cara, as pessoas vão estar desesperadas. Eu falei, um cara que perdeu a mãe, você acha que ele vai conseguir ficar em casa? Não, ele vai ter que recorrer a uma igreja, a um padre, um pastor, a uma mãe de santo. Cara, pra tentar ser abençoado e tentar ouvir alguma coisa. Eu falei, cara, você tá com câncer. Você tem um cara que perdeu a mulher, tem um cara que largou a mulher, tem um monte de problema. Não dá pra fechar a igreja, cara, não dá. Nem que seja uma portinha pro pastor fazer atendimento. Aí eu até brinquei, igual atendimento da igreja católica, que ele fica do lado de um negócio, eu esqueci o nome. Confessionário, Confessionário, né? Eu falei, igual confessionário. Do padre. Falei, cara, nem que seja assim, as pessoas precisam, né? As pessoas vão endoidar, cara. E ele falou, eu vou peitar o Dória, como é que a gente resolve? Pô, voltamos pra Câmara, falamos com o presidente, né? Ligamos pro presidente. Estamos pensando assim. Ele falou, cara, tem um caminho. O Dória falou que só não vai fechar serviço emergencial. Pegar uma sacada. Em uma semana a gente aprovou a igreja como serviço emergencial. Olha só. Emergencial, né, que fala? Essencial, desculpa. Essencial. Serviço essencial, ou seja, pode vir guerra, pode vir o que for. Igreja hoje é serviço essencial, ela vai estar aberta para dar o suporte à sociedade. Então, você vê que se não tiver essa visão, se não tiver essa representatividade e a responsabilidade e o acesso. Eu queria só voltar um pouquinho, porque se Deus colocou para eu falar, é para eu falar. Fala aí. Eu tive a oportunidade de, na campanha, durante o mandato do Márcio França, ter relação com muita gente. E o palácio do governador é um lance de muito poder, as pessoas... tipo House of Cards mesmo, tá? Mas eu nunca assisti muito, Tupiniquim, mas é mais ou menos isso, assim. A guerra pra estar lá, sabe? As pessoas se embebedam por aquilo ali, sendo que é tudo passageiro. Se o Diário Oficial tirar seu nome, acabou tudo. Pois é. Se as pessoas não votarem em você, acabou tudo também. Eu, como já entrei e saí várias vezes de secretaria e campanhas também, graças a Deus eu fui criado nisso, então isso não me envaidece. Mas eu queria contar isso. Eu acho que é importante, eu senti de falar e com certeza vai servir para alguém. Legal. Terminada a eleição, né? Nós perdemos a eleição, então era aquela fase de transição. Eu fui para despachar com o secretário de governo, o grande cara depois do governador. Até porque ele não tinha vice, ele já era o vice do Geraldo. Ah, tá. Então, na sequência, era o secretário de governo, o cara da caneta mais pesada. E eu fui lá para fechar alguns orçamentos de investimento, de leite, bom prato e tal. E aí, no primeiro dia ele não me atendeu. No segundo dia também, porque passou mal. Na semana seguinte eu fui lá. Sentei com ele, era um rapaz de Santos, que já foi vice-prefeito, secretário lá, que era do time do Márcio França. E eu falei pra ele, meu amigo, você tá bem? E ele me olhou e ele falou assim, mas por que você tá perguntando isso? Aí eu falei assim, que eu vim semana passada, você não tava legal. Tudo isso aqui eu poderia resolver por e-mail por você, cara, mas eu senti de vir aqui porque para te perguntar se você tá bem. Ele começou a chorar. Caramba. Um cara dos seus 50 anos, todo poderoso, né? E o cara começou a chorar. Ali na hora eu falei, é pra isso que eu tô aqui. Olha só. Ele falou, cara, sabe o que é? Eu tô desesperado, porque eu vou morrer. Eu descobri que eu vou ter que fazer uma cirurgia gravíssima. A chance que eles me dão é de 5% de vida. Eu não posso me estressar, então quando a coisa começa a acontecer aqui, eu vou pro hospital, ali é do lado do Einstein. E eu não posso passar nervoso, eu já falei com o governador, não vou ficar, tal. Eu tô com um problema de aneurisma cerebral. Mesmo problema que meu irmão teve quando faleceu. Nossa. E aí eu falei pra ele, meu irmão, deixa eu te falar. Você tem que ser muito grato a Deus. Não, cara, mas eu vou morrer. Você não tá entendendo. Tudo que eu construí, minha família, a minha filha ainda não casei e tal.
Então deixa eu te falar, cara. Tem gente que não tem a mesma oportunidade. E aí eu contei a história do meu irmão. Cara, meu irmão com 12 anos foi pentear o cabelo no banheiro da minha mãe, eu tava junto. A gente sempre com o cabelo, né? Depois que a gente comprido, cresce, né? que perde o cabelo, né? Embora o meu eu recoloquei. É mesmo. Mas tá bom, não tá? Tá? Tá ótimo, Ficou tá muito ótimo. bom. Mas sempre usei franja, ele também. É, A gente sempre cabelo liso. E aí meu irmão penteando o cabelo, eu lembro que e pra mim isso marcou e demorou pra eu me perdoar de falar coisa de irmão, né? Não, ele não quer ir porque não fez lição, a gente estudava na mesma sala. Zoando o irmão. E eu lembro que foi a última frase que eu falei pra ele. Minha mãe viu que era real e falou, ó, vocês vão, seu pai vai levar vocês na escola. A gente estudava no colégio da Polícia Militar. Ele começou a reclamar de dor de cabeça, né? Mas de manhã, assim, penteando o cabelo. Como se o pente tivesse batido e tal. Minha mãe viu que era real, foi lá, desceu, fez um chá e falou, ó, deita aqui do meu lado, tal, e deitou com ele. Com ele no braço, 12 anos. E aí quando deu umas 9 e pouco, minha mãe sentiu frio e acordou. Era ele gelado nos braços já. Então pensa que foi assim, a loucura. Minha mãe foi ficar 100% depois que o Guilherme, meu menino, nasceu. Né? Porque sempre foi uma... E, claro, então a gente entende essa preocupação excessiva do meu pai, né? De filho, olha, não corre, não vai. Embora a gente nunca obedece, né? A gente só entende quando virar pai. Nada, né? Mas Nossa. eu senti na hora de falar pra ele disso. Falei, cara, você tem uma oportunidade. Que o meu irmão com 12 anos, uma vida inteira pela frente, cara. Ele não teve essa oportunidade de descobrir e de ter a chance, né? De poder se salvar. E aí comecei a falar com ele. Esse cara orou comigo. Acompanhei ele na cirurgia. 100%. Sabe? Deu super certo. Uau. Ficou grato a Deus. Começou a entender o que era Deus na vida dele e tal. A gente às vezes ainda se fala e tal. A esposa dele começou a ir na igreja. Ele fala que vai de vez em quando. Eu falei, cara, será que Deus vai ter que te apertar de novo, meu? Presta bem atenção. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque são oportunidades, né? De estar ali, vamos dizer, perto do rei. Que talvez ele não chamasse um pastor e falar, pastor, vem aqui, né? Não, mas tem que ser alguém no mesmo ambiente, né? Que vai ser usado. Então, por isso que eu falo que o meu chamado também é missionário. Com certeza. Né? Eu tô no meio de um... acho que até para as pessoas entenderem, né? Eu sou tipo a garça, sabe? Que tá no meio da lama. Você até tá com o pé na lama, mas você tem que se manter limpo. E você sobrevive dali. A garça, ela sobrevive dali da lama, né? Mas ela se limpa o máximo possível, sai dali. Não dorme ali, mas passa o dia ali. Mas ela tem a consciência dela dizendo, ó, você precisa ser limpa. Né? Você precisa o tempo inteiro ficar se limpando. Eu entendo que eu sou missionário nessa área, assim. Por isso que, sabe, Dani, me dá essa tranquilidade de sei lá, partir para um processo de reeleição, por exemplo, como esse ano, ou como foram os outros, e deixar na mão de Deus, cara. Eu não me desespero por isso. Eu me desespero por dar resultado. Então, na secretaria, me cobrei muito, acelerei. Agora, na eleição, até porque eu tenho essa visão. O voto, ele é uma conquista. Né? Cada pessoa vota por um motivo, né? Porque gostou de uma fala, porque gostou de uma posição, porque gostou de uma arte, porque ouviu falar, porque o cara é bonito, porque o cara é feio, qualquer coisa. As pessoas votam e cada um faz o seu julgamento de consciência. E eu tenho na minha cabeça que, por mais que a nossa equipe seja boa, que a gente trabalhe todos os dias, eu trabalho todo dia, vocês acompanham, vocês têm minhas redes, trabalho todos os dias, eu gosto de fazer isso, eu me realizo com isso, né? Eu tenho a convicção de que por mais que a gente faça todo esse trabalho, eu não consigo acreditar que 30 mil pessoas vão me ouvir durante um período que tiver mais 1.900 outras opções, cada uma distinta da outra. Nossa, é muita opção, hein? Chegar num dia, num domingo, e falar, gostei daquele cara, o nome dele é Gilberto Nascimento, e o número dele é esse. Então eles transformam você em um número. E chegar lá e votar, né? Se não for Deus inclinando o coração das pessoas. Então, assim como eu entendo que foi Deus me levando a tudo,
é ele que vai me garantir. Sim. E na minha visão é assim, ele vai me garantir se eu não mudar a visão e não mudar o coração. Se eu mudar um pouquinho, talvez eu não sirva mais para esse propósito, ele pega e fecha a porta. Então, acho que a minha luta é mais interna do que externa. Externa é trabalhar, atender as pessoas. Isso eu aprendi a fazer nessa vida toda, né? Tenho uma equipe muito boa, comprometida. Eu falo para eles, eu preciso de pessoas que entendam que isso é um ministério. Se vocês querem estar dentro desse ministério. Então, para mim, isso é mais valioso do que falar, esse cara tem milhares, milhões de votos, vamos trazer esse cara, porque é um cara famoso na internet. Se não tiver o mesmo propósito, para mim não adianta. Sim. Essa é uma luta que eu tenho com o nosso pessoal de marketing, né? Que, cara, o que tá virando é isso aqui, ó. Trend isso aqui. Eu olho e falo, não tem nada a ver comigo. Cara, eu quero aqui, ó. Né? Eu não quero me tornar um produto. Eu não quero fazer como, infelizmente, alguns fazem, né? Que é falar o que as pessoas querem ouvir. Aí chega lá e não dá o resultado. Não faz nada daquilo. Né? Porque o vereador é pra quê? Legislar e fiscalizar. Então é ver se as leis são boas, né? E fiscalizar para ver se está gastando dinheiro em cima daquilo que precisa ser feito. Ou se a lei é ruim, você tirar, mudar, né? Adaptar isso e tal. Vereador não é banco, vereador não é despachante, sabe? Não é construtor de igreja, não é nada disso. Né? O vereador é para aquilo. Então, quando você chega numa Câmara, para você aprovar um projeto, a gente tem mais de 100 projetos aí pautados, muitos deles aprovados, tal. Nessa área legislativa, você só consegue fazer isso se você tiver diálogo. E se você vem numa guerra muito grande, numa briga muito grande, as pessoas não querem nem te ouvir. E assim como é aqui fora, que você cria uma rivalidade muito grande, ela é de uma maneira mais comprimida na Câmara. Então, se você vem brigando muito de um lado, você pode pegar um projeto que pode ser bom para a cidade inteira. Você não vai conseguir nem sequer conversar com essa pessoa para convencer. Porque você formou a sua figura de briga, sendo ante aquilo, não importa o que aconteça, você é ante aquilo. Né? Eu, graças a Deus, eu tenho projetos aprovados, por exemplo, com apoio até de vereadores do PT, vereadores do PSOL, mas porque eu tive a oportunidade de sentar lá e falar, olha, isso aqui é para isso. Então eu vou dar um exemplo. Um exemplo prático. Empresa de pequeno porte e microempresa, eles têm um tratamento diferente na questão da lei do PSIL, ok? Lei do silêncio. Por quê? É uma legislação federal. Entendeu a legislação federal que o cara aqui do lado da igreja vai montar uma oficina de moto. E como ele é muito pequeno, ele não conhece, não tem estrutura para a questão do barulho. Vamos imaginar que ele está mexendo numa moto 1000 cilindradas. Quando ele acelera, faz muito barulho. Ele não se programou, porque ele não tem tamanho, está começando, para fazer uma estufa, uma oficina fechada, para não incomodar as pessoas. Trabalho de acústica, que é caro, né? Exatamente. E aí, quando você vê, e a maioria das igrejas, elas começam assim, com um chamado, o cara trabalhando, Deus fala, larga tudo, abre a sala da sua casa e começa. Ninguém aqui nasceu engenheiro. Né? E aí a gente começou a perceber que a multa do PSIL chegava nas igrejas, o cara media e falava, tem que multar. Mas se fosse do lado da oficina, microempresa ou empresa de pequeno porte, não multava. E aí o que eu fiz? Falei com... posso falar o nome das vereadoras, né? Então, falei com hoje que é deputada federal, que é a Érica Hilton, por exemplo, vereadora, que é uma mulher trans, é isso, Mônica? É isso, mulher trans, que é o termo que ela usa, tal. E tantos outros, PT, PSOL, tal. Aqueles que são contra a igreja, porque acho que o posicionamento é muito radical. Mas eu pude sentar com eles e falar, gente, olha, isso é uma questão lógica. Então, por exemplo, no caso de uma vereadora lá, eu falei, olha, você tem alguma religião? Eu vou num centro espírita. Ok. Aí eu dei o mesmo exemplo. Eu gosto de moto, então pra mim fica fácil. Ó. Se tiver uma mecânica aqui, você lá, se passou das 10 horas e alguém chamou o PSIL, a mecânica não dá nada. Por quê? A lógica é, se eu multar, esse cara não consegue continuar. Então é melhor eu falar pra ele, ele tem um prazo de 6 meses pra se organizar,
né? E nesses 6 meses eu não volto porque eu sei que ele está se organizando para ele poder crescer. E aí eu falei para ela, olha, lá no seu centro espírita, vocês têm acústica? Não, não tenho. Tem porta de vidro? Não, não tenho, porque é numa casa em cima, a gente deixa tudo aberto por causa do calor. Falei, então, imagina o psiu chegar lá, multar, a primeira multa é de R$9.000. Não é mais lógico a prefeitura vir e dizer, olha, você não pode fazer isso porque você está passando dos decibéis e eu vou te dar um prazo para você fazer a questão acústica? R$9.000, ela comprava ar-condicionado e as portas de vidro. Tá resolvido. Ah, agora entendi. Mas só me ouviram porque eu tenho esse perfil de dialogar e entender que ali, na Câmara, é no campo das ideias. Porque se fosse alguém muito radical, não teria como resolver isso. Quebra as pontes, né? Exatamente, você não cria isso, né? Porque você não tem como justificar para aquele seu eleitor que você buscou ele ou criou, ou se adaptou a ele, que não entende que ali dentro você precisa fazer uma composição. Gente, a gente tá numa Câmara com 55 pessoas e eu vou ser bem sincero, a grande maioria, não vou falar a maioria absoluta, mas a grande maioria chegou lá com o propósito de ajudar as pessoas. E aí eu vou falar assim, de 55, talvez 54 que chegaram lá pensando, eu vou fazer isso. Por mais que você não concorde, então, sei lá, eu ando de moto, o cara foi eleito pra tirar a moto da rua. Por mais que eu não concorde, ele chegou lá no intuito de fazer uma coisa boa pra base que elegeu ele. Entende? Do ponto de vista dele, Do ponto de vista dele, ok. Não precisa ser o nosso. Mas ali é o momento de se conversar e de entender e ver o que é bom para a cidade. Se não somar, você não vai crescer. Né? Então eu tenho muito cuidado nessa questão das redes, né? Não que eu não tenha posição, eu tenho posição. E as pessoas, quando me enxergam, me veem, claro, elas veem com clareza, né? Quem que é o Gilberto, o que ele pensa, o que é o perfil dele, questão de família, profissional, o que for. Então, eu me pauto muito por isso, sabe? Eu acho que tem que ser o ponto de equilíbrio. Eu nunca vi, né? Quando chegavam os prós e os contras para colocar Jesus na parede, ele pegava e falava assim, peraí, quem que é a vítima? Quem que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar nas pessoas. Não é nem na sua opinião, nem na dele. Não é o que você tá falando que tá no papel e nem naquilo que o cara de Roma quer. Não, peraí, essa vida aqui, qual que é o problema? Me coloco no lugar dela. Então, as pessoas estão esperando da gente. A população tá esperando da gente. A gente não vai resolver tudo? Não vamos resolver tudo, obviamente. Você tem um monte de problema, né? Depende de orçamento, depende de vontade política, e aí quando você não consegue concentrar muita gente, né, tem gente que topa, gente que não topa, e aí você vai construindo, mas muito em cima do relacionamento, né? Então eu tenho essa tranquilidade, sabe, de poder levar com uma certa leveza, porque eu ponho realmente nas mãos de Deus, né? Eu achei interessante que você falou, né? Muitas pessoas acabam falando, vamos trocar porque a gente quer ver o novo, mas pelo que você está falando aqui e tudo que a gente vai observando, há uma construção, né? Em 4 anos não tem como você transformar todas as questões, tudo que a gente quer transformar em 4 anos. Precisa ter um acompanhamento, precisa ter pessoas experientes, pessoas que passam por processos para também entender como funciona até que você consiga seguir para frente. Para mim é muito mais claro e óbvio isso, porque eu sou um dos poucos, né? Hoje na Câmara eu sou o vereador que mais tive experiência como secretário de Estado, né? O secretário no geral. Então, nos outros 3, não esse, mas nos outros 3 governos, eu sempre fui o secretário mais novo de Estado. Então isso me dá muita bagagem. E estar dos 2 lados do balcão não me deixa perder tempo. Então, como eu sei que tem coisa que você não consegue operacionalizar na ponta da linha no executivo, para que eu vou no legislativo falar, tem que fazer isso? Né? Eu já não gasto com isso. Eu não gasto tempo com isso. Você tem as duas visões, Eu tenho as duas visões, porque o legislativo pode querer o que for. Se o executivo não conseguir executar, não adiantou, ficou só a ideia. Claro que tem gente que quer ter posicionamento político com isso. Tudo bem, ele vai lá e fala para aquele grupo dele, ok, mas não efetiva. Então isso me dá essa certa tranquilidade. E aí, Dani, eu penso assim,
E aí vou usar até você como exemplo, né? A gente estava falando aqui um pouco dessa sua habilidade, esse dom que Deus te deu na questão das artes, né? Vamos imaginar que amanhã a Daiane não esteja aqui. E vem uma pessoa nova e fala, eu vou cuidar de tudo. Ela vai conseguir fazer do mesmo jeito? Não. É diferente se a Daiane falar, vou trazer uma pessoa nova, né? Vou ouvir essa pessoa nova, ela vai ter a visão dela, mas eu vou conduzindo, né? Então precisa ter isso. A gente não constrói o futuro se a gente não entender o nosso passado. Sim. Né? E a gente precisa viver isso no presente, essa verdade no presente. Eu gosto também dessas pontas. Eu acho que, por exemplo, aqueles que fazem campanha, por exemplo, só nas redes, é um formato novo de se comunicar. Respeito, acho legal. Não é o meu perfil, né? O meu perfil é muito mais pessoal, de relacionamento. Você pode estar ficando antigo, tal, superado. Tudo bem, a gente coloca as coisas nas redes, ok. Mas eu entendo que você precisa fazer uma construção. Então, o ponto de equilíbrio, ele é fundamental. E a experiência nunca foi uma questão negativa. A experiência, para isso, ela só é positiva. Com certeza. Imagina você passar por várias etapas da sua vida. E aí, lá na frente, você vai saber decidir melhor, você vai ganhar tempo na decisão, você vai ter uma visão diferenciada. E aí, óbvio, a nossa visão como político é atender a população e dar resultado naquilo que é bom para o coletivo, né? Não é só para aquele grupo pontual. Por exemplo, eu quando eu fui convidado pelo Geraldo para assumir a Secretaria de Justiça, e no começo foi a Justiça como secretário adjunto, foi naquela época que o Marco Feliciano estava em Brasília, à frente da comissão, batendo nas questões LGBT, né? Faz um tempo, já um bom tempo já. Nós estávamos no mesmo partido. Quando o governador anunciou, a secretária ficou contra, a presidente do Conselho LGBT, né, também contra, e ok, foram 6 ou 7 revistas na época de LGBT e tal, lá para a porta da secretaria. Confesso que eu orei e falei, vou lá para a secretaria. Eu entrei, parecia que as pessoas não me viam. Ninguém me conhecia, novo e tal. Né? Não tinha muito esse negócio de rede. Entrei, subi, e o pessoal lá, não, a gente quer falar com esse secretário, não sei o quê, entender como ele é e tal. Aí eu entrei, vi a sala, sentei, aí a menina falou, olha, eles estão aí. Eu falei, pode mandar subir. Aí subiram. Sentou um monte de gente. Meu Deus. Ok. E aí eu disse o seguinte, olha, vamos partir do seguinte princípio. Vocês querem falar com quem? Com o Gilberto Nascimento Júnior? Ou vocês querem falar com o secretário adjunto? Não, a gente quer com o secretário adjunto. Então tá bom. Então eu vou guardar um pouco as minhas opiniões, as minhas crenças, e vou responder exatamente como vai ser o trabalho aqui, se depender de mim. E aí eu usei o seguinte exemplo, ó. O Estado é uma régua. Todo mundo vai ter que estar na mesma régua. Mas eu me sinto prejudicado, então eu tenho que ser beneficiado. Peraí, se você se sente abaixo, eu vou te trazer até o mesmo nível. Porque se eu colocar qualquer pessoa, eu usei o exemplo, seja a minha mãe acima dos outros, ela já está acima, já está errado. E o Estado não pode fazer isso. Se você conseguir crescer na sua vida mais que os outros, porque você trabalha, é uma responsabilidade sua, questão sua. Mas o Estado, que é o ponto de equilíbrio, ele tem que criar essa régua. Senão não é justiça, né? Senão não é justiça, né? Você pode até tratar até de uma maneira desigual até chegar numa igualdade. Então, eu tô muito aquém. Então, ok, vamos trabalhar com políticas públicas para você chegar aqui, né? Mas não é porque você acha que você se enxerga como, ou que você nasceu assim, ou que o seu gênero você enxerga de outra forma. Não. É até aqui. Aqui é o ponto de aqui. Aqui é o que o Estado faz. Daí para frente, vida que segue, e o Estado vai tocar até aqui. Senão a gente cria vantagens. E na hora que você cria vantagem, você tem sempre gente em desvantagem. E aí não é justiça nem defesa da cidadania. Eu lembro que numa das revistas, eu não recebi a revista, tá? Mas só recebi a matéria lá impressa. Até porque eu falei, não me manda revista, né, cara? Tem nada a ver. Mas tava lá, eu não sou um felicianinho. Foi a matéria da entrevista e tal. E isso é fato mesmo. E foi positivo, assim, no geral? Foi positivo, o pessoal dizendo, olha, é um ponto de equilíbrio e tal.
Porque teve uma que falou assim, mas o que você pensa? Eu falei, então, se você perguntar o que eu penso, eu vou misturar aqui a minha criação, os meus estudos, a minha questão religiosa. Mas eu já disse pra vocês assim, aqui eu tô representando o Estado, eu não tô representando o Gilberto. Se eu tivesse aqui como vereador pedindo voto, aí tudo bem, você poderia me julgar por isso. Porque eu vou representar todos esses ideais, isso vai estar num mix que vai representar as minhas ideias, né? Que vai formatar minhas ideias. Mas aqui do Estado é outra coisa. E realmente tem muita gente sofrida, né? A gente... eu aprendi lá atrás, né? Nessa fase da Secretaria de Justiça, eu atendi um coletivo de travestis, por exemplo. E um deles que me cortou o coração, que ele falou, eu tenho 62 anos, eu não tenho saúde para me prostituir. Eu não sei o que fazer. E você viu o cara todo desmontado. Tá, e o que você sabe fazer? Cara, eu sei fazer unha melhor do que qualquer mulher de salão. E por que você não faz? Ah, porque o meu perfil, os caras nem me aceitam. O salão não me aceita, tal. E aí você começa a ver, por todo o histórico que eles passaram, onde eles chegaram, né? Uma grande maioria, assim, abuso de pessoas... na infância, próximos ao núcleo familiar, não necessariamente o núcleo familiar, mas vizinho, parente, né? Essa situação. Então, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser acolhidas, porque são vidas ali que foram machucadas e optaram por viver naquela forma, né? Mas continuam sendo pessoas, vidas, né? E a gente tem que tirar esse estigma que às vezes a gente tem, até mesmo religioso, sabe? Sim. E entender que ali, cara, tem uma alma. Jesus nunca perguntou pro cara... Jesus morreu por ele. Não, né? Jesus nunca perguntou pro cara assim, tá, o que você fez ontem? Você pecou? Não, é a sua alma que eu quero, amigão. Então, daqui pra frente, você vai entender que o amor supera tudo. Se a gente não atingir as pessoas com amor, a gente vai atingir como? Sim. Né? Então, isso me baseou para depois fazer esses outros trabalhos na secretaria. Então, por exemplo, agora no desenvolvimento social, o que a gente conseguiu atender mais pessoas com Viva Leite, mas com esse pensamento, olha, a gente precisa, cada centavo que entrar aqui, a gente precisa investir da melhor maneira possível. Então, a gente fez uma economia grande lá da questão do Viva Leite, mas a gente não tirou leite das pessoas. Eu reorganizei o contrato, porque tinha uma brecha lá, um percentual de que era como se fosse uma reserva de emergência, mas que não fazia sentido, que era uma questão contratual que alguém fez lá atrás, e quando eu vi, eu falei, não, vamos tirar isso, até porque reserva de emergência, segundo o que eles falaram, se tiver muito frio, der geada, não vai ter grama, a vaca vai comer menos, vai dar menos leite. Tá bom. E enquanto isso não acontece, vocês estão guardando leite? Não tá. Então corta isso aqui. E a gente avançou isso, a gente conseguiu entregar, e aí forçamos que esse contrato eles entregassem mais, a gente avançou para a questão dos idosos, né? Não só crianças. A gente avançou muito na questão do Bom Prato, a gente cresceu aí 24% o número de refeições do Bom Prato, então são 4 milhões, é isso? 4 milhões de refeições por mês que a gente começou a fazer, então entregar, inclusive com o Bom Prato Móvel, que você não precisa vir no centro, porque às vezes o cara não tem dinheiro para trazer a família para vir aqui comer. E o Bom Prato Móvel vai numa região carente, que a gente escolhe em cima de estudo de vulnerabilidade, fica lá um tempo, comida equilibrada por R$1, sabe? Então a gente avançou muito nisso, atendendo feriado, Dia das Mães, Natal e Réveillon, a gente paga dobrado a entidade para fazer pernil, peru, dar um panetone, sabe? Para mostrar, né, e tentar alcançar essas pessoas da melhor maneira possível. Então, na segurança alimentar a gente avançou bastante. Na questão dos idosos a gente avançou bastante com a retomada do Conselho dos Idosos, com o chamamento de entidades que fazem trabalho. Então a gente pega as entidades que fazem trabalho real, vê, coloca um dinheiro na mão deles, eles começam a operacionalizar. Criança e adolescente a mesma coisa. A gente avançou muito na questão da política sobre drogas. Né? É um negócio que é difícil, você tá muito perto aqui, a igreja tá muito perto aqui, aí você fala, Beto, tá bom. Vocês tiraram aí 3.800 pessoas num ano da Cracolândia, levaram para as comunidades terapêuticas, estão tratando e tal. Tá, mas a foto não mudou. Por que não mudou? Porque enquanto a gente está aqui, fazendo esse podcast, tem alguém provando droga pela primeira vez. E aí eu vou falar de algumas situações que são alarmantes. É uma luta. A gente fez um levantamento com os homens que saíram da Cracolândia e
62% deles não tem a referência do pai. Então você vê que é um problema também de falta de referência, ok? Familiar. De familiar, família desestruturada. Uma pessoa para chegar num nível de Cracolândia, depois que ela quebra o vínculo com a família, então a família não aguenta mais, fez de tudo, tal, gastou o que não tinha, falou, agora você vai embora de casa e não entra mais aqui. Ela demora em média 2 anos para chegar no nível de Cracolândia. Ela vai se prostituir, vai virar andarilho, vai na casa de um tio que ela nunca viu, entendeu? Vai fazer um monte de coisa, vai trabalhar na biqueira, vai ser presa, para chegar lá naquele nível. Então existe um fluxo de chegada na Cracolândia. Essa é a grande realidade. Existe aí, o cálculo disso ou não? Como assim? Desse fluxo? Quantos chegam? Depende muito por época. Né? Por exemplo, início de ano, porque virou fim de ano, o pessoal acaba em situação de rua indo muito para a Baixada. E aí a Baixada tem uma questão do tráfico muito forte, do aliciamento do tráfico muito forte, né, pelo crime organizado. Você vê as operações hoje são na Baixada, Guarujá, Santos, né? O coração do PCC está praticamente ali. Então você tem aí também períodos, fases, mas a gente tem um fluxo de entrada grande. E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser convidado por um pessoal ligado ao governo americano, do FDA, né? Para poder tá em Dallas e participar de um congresso internacional, mais de 20 países e tal. E a gente falar um pouco sobre essa questão da dependência química, né? Aprendi muito na questão das drogas sintéticas, principalmente as novas que estão vindo travestidas de medicamento. Tá matando aí 130 pessoas dia no Canadá. É um negócio que daqui a pouco... Na verdade já tem aqui, a gente fala pouco para também não... né? Que tá mudando, inclusive, a questão do tráfico de drogas. Mas, ou seja, pode piorar. Pode piorar sem a gente perceber. E aí é exatamente esse ponto que eu quero entrar. Porque ninguém começa a usar droga e nasceu de um poste. Né? A gente percebe que a grande maioria das pessoas, elas entram nisso por questões de relacionamento. E onde a gente tem mais relacionamento é em casa. E os mais difíceis também. Porque em casa a gente é o que a gente é. Né? No serviço você vai lá e vira aquilo que o patrão quer. No namoro você consegue fazer isso no começo. Depois bagunça. Depois a liberdade, já viu, né? Mas em casa, às vezes, você que é o cara forte se torna o cara fraco, né? E aí você vai recorrer a alguma fuga, né? E você tem essa dificuldade de relacionamento. Então, o que a gente pensou? E aí, conversando muito com o governador. Governador, vamos fazer uma coisa que as pessoas falam, mas não fazem. Ele falou, Beto, eu te chamei exatamente para isso. O que é? Eu falei, vamos começar um trabalho de prevenção. Ah, mas prevenção a gente já faz. Todo mundo faz nas escolas. Ok. Eu falei assim, o meu filho nunca bebeu na época da escola. Na faculdade, um dia ele chegou com um cheiro de álcool. Chamei o Guilherme e falei, Guilherme, cara, cuidado. Uma coisa é você tomar um gole, outra coisa é você tomar um porre e não saber o que você está fazendo. Você já tem 18, você pega seu carro, você atropela alguém, acabou, amigão. Tu vai preso, vai responder, acabou sua vida. Então, eu sei que pra ele, se eu der a real, ele conscientiza e para. Do que falar, não faz, é pecado. Não, ele é a real. Se eu der a real, ok. Nunca mais senti mais nada no Gui, ok. Então, tem muita gente hoje, principalmente com as drogas, né, sintéticas, que estão usando mais pra frente. O número de pessoas que a gente vê na Cracolândia de cabelo branco é assustador. Hoje é a maioria. Caramba. Então é gente que bebeu demais, que a mulher não aguentou mais, aí hoje o crack tá em todo canto, né? As outras drogas estão as drogas K estão em todo canto, hoje tá muito fácil de se comprar, tal. Então você tem hoje, infelizmente, um avanço muito grande. E aí eu falei, governador, então não vamos pensar só nisso. Vamos pensar em tratar na fonte, porque são 3 atores que a gente pode ter ajudando nisso. Um é o usuário. Outro é o governo que dá toda a estrutura. Outro é a família. O que a gente tá fazendo? O governo aqui não acompanha. A família tá com problema, o usuário vai pra rua. Aí o governo entra.
Aí vai, recupera, entra lá no programa Recomeço, tal, que a gente readaptou todo ele. Antes era só alguns meses, agora os nossos programas até 2 anos ficam ali até 2 anos, né? Porque não é fácil você recuperar essa pessoa, né? Caramba. Então você precisa ter tempo, né? Você Isso precisa é ter bom, tempo. porque eu achava que era tudo mais curtinho. Não, mesmo. não. Você precisa ter tempo, cara. Imagina eu com açúcar. Já tenho problema. E demorou pra eu conseguir perder peso. Porque eu fui me conscientizando, demorou. Imagina a pessoa que é dependente química. Sim, pois é. E que tem essa fuga. Então você precisa de tempo pra reconstruir. É assim, de uma maneira bem prática. O cara usou droga por algum problema. E imagina que ela é essa tela. Então aquele dia que ele usou droga, que foi uma fuga pra ele, foi um êxtase gigantesco. E ele tá nessa tela e ele gostou daquilo. O crack, aqui, né? O barato dele demora até 2 minutos e meio. Então o cara usou aquilo, ele falou, cara, foi sensacional. Quer Vou mais? de novo. Tem gente que consome 60 pedras por dia na Cracolândia. Meu Deus. Caramba. Tô falando só daqui do centro. A média lá é 40, mas tem gente consumindo 60. Se você não pegar esse cara, conscientizar ele, e aí, em vez de trocar essa imagem de fuga, de prazer, e você começar a recolocar vários quadradinhos, então aqui talvez seja a mãe, aqui talvez seja o perdão do pai, aqui talvez seja o cara que foi lá e deu um abraço nele, mesmo o cara estando sujo, levou ele pra tomar banho, ali talvez seja o pastor, sabe? E aí você vai reconstruindo esse cara, você tem que tampar tudo isso. Para na hora que ele falar, cara, eu tenho uma fuga, eu acho que eu vou cair, ele vai lembrar de tudo isso e falar, não, eu vou me apegar nessa. Eu vou me apegar naquela, vou me apegar naquela outra. Porque se você não tratar a raiz do problema, Pois é. ele cai. E aí não dá pra gente romantizar o seguinte, eu vou cuidar do cara e o cara vai voltar pra mãe dele. Não dá. Eu tenho 20 e poucos anos de casado. Se o Gabi, meu irmão, falar, cara, eu preciso morar na sua casa, beleza, quanto tempo? Uma semana é uma coisa, um mês é outra coisa. Agora, ficar o tempo... E não é que eu não ame ele, não dê a vida por ele. Não é por isso. É porque você já não se acostumou, não encaixa mais. Então não dá pra gente falar assim, você que foi mãe e o cara usou droga, agora você vai ficar carregar esse peso o resto da vida. Não, a gente não pode romantizar isso. Por isso que, quando a gente começou a pensar em prevenção, a gente pensou em trabalhar principalmente as famílias. Porque se nós temos 3, a gente precisa ter pelo menos 2 contra 1. Então o que nós criamos? O Espaço Prevenir. Que é um espaço, uma casa, com aspecto de casa mesmo, casa de vó. Que você vai chegar, tem cheirinho de café, a gente viu até a questão da luz, sabe? É só sofá, não tem mesa assim. Porque eu preciso que a família chegue lá e fale, eu não sei lidar com meu filho que tá chegando em casa drogado. Como é que eu faço? Eles não nascem com manual de instruções? Pois Quando eles é. chegam assim, pior ainda, você não sabe o que fazer. Se a gente não der esse suporte e a gente não preparar essa família para não quebrar esse vínculo, a gente vai reencontrar ele só lá na Cracolândia. Só lá. Isso se ele não participar de um crime, né? De tantas outras coisas. A gente só vai reencontrar ele lá. E pra gente recuperar esses 2 anos de trauma, muito difícil. Então a lógica é, vamos dar suporte a essas famílias. Elas precisam ir lá pra chorar. Mas o cara tá aqui, ele é andarilho, ele veio de Itu. Não tem problema. A gente conecta com a mãe dele, entra lá online, fala, e os profissionais vão tratando. Isso tem dado muito resultado. Então a gente começou a pensar nas famílias para não quebrarem esse vínculo, né? Pra gente conseguir ter esse fortalecimento. Isso aí começou quando? Ano passado? Começou na nossa gestão, ano passado, a gente começou a fazer isso, essa questão de Que legal. mudar todos os tratamentos para 2 anos, né? Pra gente ter um acompanhamento muito próximo disso, até para depois você conseguir ter espaço para que ele possa ser aproveitado profissionalmente. Então, na penúltima fase, as empresas, né, podem estar nesses ambientes para preparar as pessoas, sabe, para a saída para o trabalho. Então, a gente sempre pensou no seguinte, eu sempre pensei assim, eu tô aqui, o que o Estado já faz, a Prefeitura já faz e o privado já faz. Aonde está o gap da coisa? Né? Porque a gente trabalha tudo um de cada jeito. Se a gente colocar todo mundo no trilho, todo mundo sabe para onde vai. E a gente ganha em termos de custo e de energia. Um coopera com o outro, né? Um coopera com o outro. Porque o ideal para essas pessoas eles precisam ter expectativa de mudança. Então eu preciso pegar o cara, que nem é o que a gente fez, por exemplo, na casa.
Hoje, se a gente tivesse vaga lá na casa que a gente tem, a gente aborda a pessoa na Cracolândia. E eu já sento com o cara na calçada e falo, cara, vem comigo. Eu vou trabalhar com você, né? A gente vai tratar, vamos buscar sua família. A gente faz, toda sexta-feira a gente faz um encontro com famílias. Tanto é que a gente tem gente que o cara caiu, sumiu, e a gente continua cuidando das famílias. E teve família que o cara voltou e a família falou, desse jeito eu não te quero. Aí caiu a ficha do cara e o cara se reorganizou. Porque a família aceitava. Ela não sabia como fazer e a gente fortaleceu essa família. Então, daí, por exemplo, que a gente criou uma barbearia social que a gente tem. Por quê? Pegava o cara da Cracolândia, tratava o cara na casa, depois ia lá para Perdões, a gente tem um sítio lá em Perdões, Monte dos Perdões. O cara fazia uma segunda fase, voltava, a gente reorganizava ele, buscava emprego em oportunidade de trabalho e tal. Então a gente tem uma parceira que é uma transportadora muito top, que nos ajuda, entende os meninos, precisa de muito carregador tal, eles vão. Que legal. Mas uma das terapias ocupacionais que a gente fazia lá com o Maurício era ensinar eles a cortar cabelo e tal. A gente adaptou um banheiro lá quase que um salão. Só colocamos a cadeira e um espelho e máquina para todo lado. Quando a gente formava eles saíam pro mercado, mas rapidamente alguém falava, pô, mas como é que é seu histórico? Ah, pô, eu vi e tal. E aí salão sabe como é que funciona, né? Um fala, o outro, aí os caras já ganham. Fala, pô, mas como é que é seu passado? Pô, você quer... Tchau. Tirava o cara. Que coisa. E a gente começou a perder algumas pessoas assim. Foi aonde eu e o pessoal lá, a gente se juntou e falou, vamos montar então uma barbearia social. Ela é metade social, porque lá a gente tem 6 cadeiras. E a gente entendeu que para deixar ela de pé, eu preciso de 3 profissionais. E as outras 3 cadeiras, meninos da casa. Hoje a gente tem um dos meninos lá que tá com 19 anos. O menino é um avião, ele que fez minha barba e meu cabelo. 19 anos. Um menino completamente comprometido, né? Veio do interior. A gente encontrou ele aqui bem no começo. Tá com a gente já há um bom tempo. E é um menino sensacional. E eu falo pra ele sempre, meu irmão, o céu é o limite. Já faz vídeo cortando cabelo. É que eu não faço, né? Não dá. Mas o pessoal que vai lá faz sobrancelha, faz desenho, sabe? Faz tudo. E ele sabe fazer tudo. Sabe fazer tudo, é um cara extremamente atencioso. Ele tem prazer em atender, isso faz toda a diferença. Você vai num lugar, o cara fala, aqui não é só barba e cabelo. Quando você estiver esperando com a toalha quente, eu vou fazer uma limpeza de pele, aí passa produto, sabe? Então, ele se encontrou nisso, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer pela vida das pessoas é orientar e ajudar para que eles decolem, né? Essa é a visão que a gente tem nisso, essa é a visão que a gente defende muito, por exemplo, a questão da família acolhedora, que é exatamente isso, né? Família acolhedora é muito isso, cara. Muito isso mesmo. Acho que é 100% isso. Né? Tem a família acolhedora que é para ajudar na criança, mas tem trabalho que você também já atuou para evitar aborto, né? Sim, é assim. Hoje a gente sofre muito com essa, não vou dizer essa política, mas esse movimento pro aborto, né? Olha, o seu corpo, suas regras, tal, beleza. Só que a gente também tem algumas coisas que, infelizmente, as pessoas não sabem que existe. Então, por exemplo, existe um programa chamado Entrega Legal. O que é entrega legal? Você não precisa abortar. Você comunica e você vai entregar essa criança para a justiça. A justiça vai tomar conta, o Estado vai tomar conta dela. O Estado vai buscar uma outra família. Isso já existe. E aí eu te falo. Qualquer um pode correr atrás. Por que o governo federal não gasta um tostão falando disso? Mas para falar do aborto, fala à vontade. Você entende? Então, para que tirar a vida de uma criança que está lutando ali para crescer, se desenvolver e pode ter uma grande oportunidade? Eu mudei muito a minha concepção quando eu li um livro que é bem legal, chama Mães que Oram. Fala de várias mães e tal. E uma delas, não lembro mãe de quem, mas mãe de muita gente que fez diferença no mundo. Uma delas fala que pensou muitas vezes em abortar.
né? E depois ela orava e agradecia a Deus para ver o que o filho dele estava transformando a sociedade, né? O filho Olha dela. só. Então isso me chamou muita atenção. E aí eu sempre pensei nisso. Tá, a gente vai tirar a oportunidade e será que aquele cara não é o cara que vai pensar na cura do câncer? Pois é, né? Sabe? Por que não? Né? Então, eu acho que existe, obviamente, uma agenda, né, que é para desconstrução da família, contra os nossos preceitos religiosos, tal. Isso existe mesmo. Princípios divinos, né? Os princípios divinos. Então, isso existe uma agenda. E aí é o que eu falo, a gente tem lutado e a gente está criando aí agora a frente parlamentar para defesa da vida. E é exatamente para quê? Né? Óbvio, para falar contra o aborto, posicionar, mas para a gente ter legitimidade de poder aprovar a legislação, dizendo o seguinte, olha, um pedacinho do dinheiro é para a gente informar as meninas grávidas que você não precisa abortar, que você pode fazer entrega legal, né? Porque eu duvido que uma mãe que queira abortar, ela tenha plena convicção desde que ela percebeu a concepção. Esquece. Eu já Em ouvi algum momento ela relatos. dormiu, pensou e falou, vou fugir, vou fazer não sei o quê e tal. Então, existe uma dúvida, né? Total. Cara, se existe uma dúvida, se existe um incômodo, é porque ela ainda tem uma centelha de Deus ali, dizendo, é uma vida, hein? É uma vida. Não vai fazer isso, não. E tem relatos de mulheres que já passaram por isso que fala assim, não tem um dia que eu não penso Exatamente. Aquela que fez, exatamente. Muita gente que a gente atende, o que meu filho que poderia ser abortaram no hoje. passado e que para romper esse processo, né, de ficar relembrando do passado, que sempre fica aquele e se? E se estivesse comigo aqui? Então a pessoa dificilmente ela consegue, só no Senhor mesmo, né, para se perdoar, mas né? passa a vida toda pensando, e se eu não tivesse feito isso? É muito difícil. Ter alguém assim que a gente converse e que tenha abortado e leva a vida assim normal, não que eu não conheço ainda. Sim. Sem nenhum peso, né? Não tem. Mas por isso que eu defendo, eu acho que você tem que ter gente observando isso para poder fomentar, sabe? Então, a minha visão do entrega legal é exatamente isso. A gente precisa ter, como a gente conseguiu, por exemplo, famílias acolhedoras, né? Chegar ao ponto da prefeitura agora faz propaganda mostrando para as pessoas, ó, você conhece famílias acolhedoras? Famílias acolhedoras é isso. Então, as pessoas precisam saber, né? Você estava me perguntando até daquela minha prima que tem um nome diferente. Pô, você não tinha uma prima com esse nome e tal? Minha prima, ela ficou 16 anos no processo de adoção. Agora, na semana passada, que eu fui inclusive no enterro do pai dela, que eu conheci os filhos dela que ela conseguiu adotar. Uau. É um processo doloroso, é um processo difícil, né? A gente tem cerca de 10 mil crianças no estado, 10 mil, né, Mônica? 10 mil crianças no estado que estão dentro de serviços de abrigamento. Então, ou a família é agressora, ou a família abandonou, né? Ou não se tem vínculo familiar, não se identifica, ela vai para aquele ambiente. E aí você tem desde o menino de 17, a criança de meses, você tem tudo ali, com 2 profissionais cuidando. Ok, acredito que os profissionais possam fazer o melhor trabalho possível. Porém, a legislação e o ECA diz o seguinte, olha, famílias acolhedoras vêm antes do serviço de abrigamento. Ah, é? Sim, vem antes. Então, primeiro famílias acolhedoras, depois abrigamento. O que são famílias acolhedoras? Eu sou, né? Já te falei. É você entender, e aí essa é a grande diferença de quem faz adoção. A adoção é aquela família que quer se realizar como família e ter aí uma próxima geração, mesmo que ela não gerou no seu ventre, mas quer acolher e ter ali, espelhar, né, a sua... transmitir o seu amor, espelhar toda a sua cultura, sua religiosidade e tal, né? O seu caráter, exatamente. Sim. E aí você criar esses filhos. Então a visão é a minha família, são os meus filhos, ok, e eu vou prepará-los para o mundo. Família acolhedora é exatamente, não vou dizer exatamente, mas é um tanto quanto diferente. São famílias que passam com certeza por um acompanhamento constante, inclusive psicológico, né, uma relação pedagógica, de saúde e tal.
e são identificadas, são trabalhadas e que tenham a disponibilidade e tenham na cabeça o seguinte sentido: não é que eu vou ter um filho para mim, não. Eu tenho uma oportunidade de pegar uma criança, um adolescente, um jovem, e enquanto ele puder estar comigo, eu vou ensinar para ele o que é ser família, o que é ter relacionamento em casa, o que é ter um lar, o que é ter segurança, o que é ter respeito, o que é ter educação, né? E eu vou formar um cidadão melhor, nem que seja por um período de tempo. Então, é você depositar o amor. Por exemplo, as pessoas falam: cara, mas você é maluco, você pegou a Cat com 17 anos e agora tá com vai fazer 22, 17 para 18, vai fazer 22. Cara, você não sente falta? Claro que eu sinto falta. Falo com ela, sei lá, a cada 2 dias eu falo com ela. Na verdade, a gente fala mais mandando meme um pro outro, né? É uma forma de comunicação. Uma conexão de meme de Instagram e vídeo de Instagram e tal. Mas a gente se fala sempre. Eu tenho a mesma preocupação que eu tenho com os meus filhos. Claro que foi Deus que colocou ela na nossa vida, né? Ela veio através de um trabalho social. Eu lembro o primeiro dia que eu a conheci, a gente fazia aquele trabalho de refeições e tal. E eu falei: Magrela, você vem cá pro time da louça, porque eu que lavava a louça. Eu precisava ter gente e tal. E eu lembro, a gente brincando. Foi um dia que a gente teve muita dificuldade com o feijão lá, e ela se matando para fazer o negócio do feijão e tal. Eu lembro exatamente do primeiro dia. Lembro também do dia que a Erika falou assim: a gente vai ter mais ações, eu vou convidar a Cat para dormir em casa. Lembro de chegar e ver a Cat lá em casa. Lembro do dia que a gente foi passar o Natal juntos, né? Que eu fui comprar o presente para as crianças, eu dei o mesmo valor que eu dei para ela também. E lembro do dia que foi logo nesse dia que a gente foi comprar o presente de Natal, que a Erika veio e falou assim: eu tô sentindo no coração de deixar a Cat aqui. E eu falei: amém. Né? Eu não tenho dificuldade nenhuma quanto a isso. Só quero te dizer o seguinte: a gente vai falar com as crianças, que não são mais crianças, né? Tudo já. Se eles entenderem que o tratamento vai ser de irmã, sem ciúme nenhum, eu topo. Chamamos 3. A gente vai cuidar da Cat. E ela vai ser irmã de vocês, não no papel. E não vai ter diferença nenhuma entre vocês. Ok? Ok. Os 3 falaram ok. Eu falei: então Deus deu ok, vambora. E tem um prazo determinado para a família acolhedora, não? Sim, você tem um prazo determinado, porque eles ficam com a gente até os 18 anos. No meu caso, eu fui família acolhedora sem me inscrever no programa, né? Mas eu fiz o mesmo papel de família acolhedora. Então a Cat vem de uma família que tem 15 irmãs e irmãos, né? Meu Deus. Vinda de uma periferia, não conhece o pai, né? Só tem relação com a mãe. A gente conhece a mãe, conhece os irmãos, já tratamos os irmãos dela, né? E a gente pôde dar a possibilidade dela vir morar com a gente, estudar, uma menina de Deus, dedicada, gosta de fazer missões, né? Gosta de fazer o social. Sempre teve o sonho de dançar balé, e a gente sempre incentivou, sempre ajudou. E o sonho dela sempre foi dançar nos Estados Unidos, né? Em julho do ano passado, a gente se inscreveu ela em 3 cursos. Ela foi lá, os 3 cursos pediram para que ela voltasse, aí sim, com 22 anos. Por causa da faixa etária lá nos Estados Unidos, tem que ser 22 para contratar. E em fevereiro agora ela foi, tá dançando em Nova York e tá feliz da vida. Então, assim, é um passarinho que a gente pegou por 4 anos, com a asa quebrada, e a gente fez voar. E eu tenho a convicção de que todo esse período fez ela se sentir muito mais segura, muito mais certa do propósito de Deus para a vida dela, viu Deus agir, a gente viu Deus agir na nossa vida. E eu vou dar um exemplo rapidamente. É uma oportunidade de colaborar na vida de alguém, né? Exatamente, mas que também colabora muito na nossa. Então as pessoas falam: você não sente falta? Sinto, lógico que sinto. Queria estar aqui pra gente zoar como a gente zoava, ou rir como a gente ria e tal. E aí eu queria dar um exemplo, por exemplo, a minha do meio, né, do Guilherme, Isabel e Elisa. A Cat veio mais velha, mas a Isabel é muito igual a mim. A gente sempre teve ela nunca baixou a cabeça e sempre muito inteligente, né, conversando comigo, discutindo e tal. E quando eu tive que em alguns momentos corrigir a Cat, e aí me pesava essa questão: poxa, ela não é minha filha, né? Todos os traumas que ela passou, a gente tá reconstruindo, Então eu pensava e tinha jeito para falar com ela e buscar a correção dela. Até que um dia eu fiz isso.
E pensei, cara, eu não faço isso com a Isabel. E aí isso mudou pra mim. Então, ela também foi usada por Deus pra me abençoar a vida da Isabel. Né? Meu crescimento. Hoje é a Isabel que toca a barbearia lá, por exemplo. E era um Ah, negócio que ela nem imaginava. Olha só. Ela que fica à frente da barbearia. Então, é o querer de Deus, na verdade, na nossa vida. Se a Com gente certeza. entender que Deus vai aproximando e é realmente pra gente cuidar, né? Eu tenho uma amiga que ela tem que ela cuida de um sobrinho que tem uma deficiência intelectual, né? E esses dias ela foi procurada por uma família, né? Que a mãe tá com uma deficiência degenerativa e ela tem 2 filhos gêmeos que são deficientes intelectuais. E ela vinha há muitos anos pedindo para Deus dar filhos para ela. E ela entendeu o seguinte: se Deus deu, eu vou cuidar. Não é fácil. 3 dentro de casa. Deus. E ainda a mãe deles, infelizmente, no final no hospital, é difícil, cara. Muito difícil. Mas é chamado. Sim. Com certeza. Então, se Deus coloca, Ele dá o caminho, né? A gente tem que dar a possibilidade, né? Da gente dar o primeiro passo. Então, quando Deus te chamar e se sentir tocado para qualquer coisa, é só dar o primeiro passo. Ele vai cuidar do resto. Ele vai abrir, né? Eu falo muito isso Até queria aproveitar para você falar nisso aí, que a gente tem o quadro Um Filtro, né? Porque você tem que dizer alguma coisa passando pelo filtro, que tá na moda sem filtro, né? Mas a gente pede aqui o filtro e o filtro é do amor. E eu queria fazer essa pergunta para você justamente nesse sentido, que eu acho que ainda tem bastante preconceito em questão da política, mas pode ser que tenha alguém nos ouvindo que sente uma vontade de entrar nessa área, mas ela não venceu todas as barreiras. E passando pelo filtro do amor, o que você pode deixar aí para essa pessoa, para encorajar? A primeira coisa que eu falo é: tenha certeza da sua identidade. Se você não tiver convicção de quem você é para Deus, para sua família e qual o propósito, você vai se frustrar. Porque, vamos ser bem claro, o mundo não é justo, a vida não é fácil e, infelizmente, as pessoas não querem o seu bem e não querem te estender a mão, ok? Quando você opta para entrar para um espaço que as pessoas já olham com um olhar pejorativo, né, duvidoso, né? Se você não souber quem você é, você vai se sentir inflamado pelos questionamentos das pessoas. E eu queria esticar um pouquinho mais a corda. Muitas pessoas querem entrar na política, sim. Um pouco porque virou moda e querem se posicionar. O sentimento de pertencimento hoje, nessa questão da política, todo mundo quer estar pertencendo e falando, e às vezes não tem conhecimento e vai, como eu costumo dizer, vai de orelhada. Eu gosto desse, eu replico esse, replico aquilo, tal. Isso vai criando uma confusão que, infelizmente, vai te tirando da sua identidade. Nem todo mundo nasceu para ser o Bolsonaro, o Nicolas, o Lula, o Gilberto, sabe? Os demais perfis. E aí eu vou além. Uma coisa que hoje a gente precisa muito na política são bons conselheiros. São pessoas que te defendam. São pessoas que estão do lado. Talvez não necessariamente entrando lá. Você não sabe o quão importante é. Eu tô com a Mônica aqui, com o Diego. Ela sabe o quanto ela é importante pra mim. Porque ela é uma conselheira e uma pastora. E tem coisas que eu falo com ela, além de ser psicóloga, uma excelente profissional e tal. E tem coisas que eu falo só com ela, assim como tem coisas que eu falo só com o Diego. O Diego tá menos tempo com a gente, mas é um cara que tá se destacando muito. A gente dá um negócio pra desenrolar, ele desenrola, volta, traz. A gente precisa de gente assim, porque amanhã eu não tô aqui. Amanhã ela pode estar do lado de um governador, e o governador, na hora de tomar uma decisão, fala: Mônica, e aí? Não, olha, acho que o caminho é esse aqui, ó. Sabe? O Diego pode... cara, tem um problema que a legislação tá barrando a igreja no Brasil inteiro. Não, mas peraí, eu trabalhei, eu lembro disso aqui. Vamos fazer isso aqui. Sabe? Então, hoje muita gente quer ser candidato. Hoje muita gente quer ganhar like, ganhar view, né? Infelizmente, você vai acabar se tornando um produto.
Se você vai se aceitar o resto da vida sendo um produto, ok, te respeito. Mas se você vem de um reconhecimento de que é Deus na sua vida, e se você não fizer por Ele, você não vai se sentir completo. Então, cara, tenha certeza de quem você é, de quem você é pra Deus, e de que é Deus que quer isso na sua vida. E não necessariamente você ser o candidato. Tá Entende? Um time de futebol não ganha a Copa só com o Neymar. O Neymar é o que mais aparece, ok, mas também é o que mais sofre, né? É aquele que, cara, ele não pode sair que os caras estão tirando foto. Então, pensa nisso também. Mas o Neymar não ganha no jogo se não tiver um zagueiro. Que não precisa ninguém saber na vida. Um time todo, né? Mas o cara tá lá. Não precisa ter um técnico, precisa ter um conselheiro, precisa ter um massagista. Verdade. Que não vai tá nem lá no jogo, tá lá no clube. Nem viaja com eles. E que é muito importante. E que é importante. Então, e o precisa ponto que ter você essa falou lá consciência. atrás é que eu acho que vale para todas as áreas da nossa vida. É entender que você é um missionário indo para um campo missionário para fazer a diferença ali. Exato. Você pode pegar aí, eu tava num evento aqui, falei aqui do lado que vai ter, e falei hoje com um rapaz do CT e tal, e tinha uma moto lá que era meio que ambulância. E eu não sabia que o CT tinha isso. Eu falei, cara, mas você sempre pensou nisso? Tá? Ele falou, não, uma vez eu vi um acidente, não sabia o que fazer, comecei a estudar e tal. E aí ele virou, né? Foi pra área de medicina e voltou pro CT exatamente pra fazer isso, né? Tem algumas motinhas que são ligadas ao CT. E ele é disso. Um negócio sensacional. Eu, como vereador, não sabia. Então, imagina as pessoas, né? Então, eu acho que você tem que ter a convicção, né, de que Deus te chamou para alguma coisa. Ninguém nasceu aqui para passar na vida e não fazer a diferença na vida das pessoas. Eu concordo que a gente tem que entender que a gente tem que cuidar da nossa cabeça, da nossa saúde, ok. Mas a gente vê tanta gente com tanta condição, né, que é o que todo mundo almeja. Eu quero ser rico, quero ser milionário e tal. Vai ver os caras se matando, usando droga, não achando mais alegria em nada. Pois é. A vida não é pra isso, né? Eu vou te dar vou falar uma coisa, assim, extremamente pessoal minha. Talvez a Mônica nem goste depois. Mas o nosso horário tá apertado aqui, né? Mas eu vou te falar que o tempo que eu mais tive questionamentos da minha vida, do meu propósito, foi o tempo que eu mais tive condição financeira. Olha só. Então, eu provei na pele o seguinte, cara, eu tô bem pra caramba. E aí você só olhava pra condição financeira e falava, pô, então o resto perdeu o propósito? Não. Cara, o dinheiro é consequência, vem e vai, ok, cada um trabalha, né? Tem uns que gostam mais de ganhar, outros que gostam mais de gastar, ok. Mas eu aprendi, aí é uma questão muito pessoal, né? Eu aprendi, cara, que se você não tiver de olho no seu propósito, não faz sentido nada. E aí eu fui criado, né, pela minha família, pela igreja, né, até essa relação, esse coraçãozão que a Érica tem, as crianças, os projetos sociais, a questão política, tudo aquilo, a porta que Deus foi abrindo, exatamente para poder chegar no momento e tomar decisões. Governar e tomar decisão. Nem sempre a decisão é 100%, vai atender todo mundo. Acho que Jesus, que tinha 12, perdeu, né? Tomando algumas decisões, como, né? Ele era o cara. A gente não chega nem perto disso. Mas eu entendo que se a gente perder o olhar de que tudo que a gente faz está relacionado ao próximo, pelo menos para mim, não faz sentido. Então foi aí que minha ficha caiu quando eu tava... Quando eu comecei a olhar só para a minha estrutura financeira dos meus negócios, que teve um ano que deu muito certo, e aí eu pensava só em mim, né? E aquilo, você compra um negócio, tem graça uma semana, depois não tem, vai indo, tal. A gente não pode perder esse propósito. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, quem eu sou, né? E aí no nosso RG, a gente tem que lembrar que não sai de lá o nome do Pai, e o Pai tá lá em cima. E o que me vem à mente é Jesus falando para os discípulos, quando ele estava lá falando com a mulher do poço, eles foram buscar comida, quando chegaram deram comida para ele, não, obrigado, não quero. Aí eles, mas alguém deu comida para ele? Aí Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra. Então,
a satisfação, né? Exato. Que a gente encontra é só em viver o propósito que Deus tem pra nós, né? É. Qualquer outra coisa não preenche. É, Mas isso aí faz todo sentido. isso aí. Olha, o papo tá muito bom. Queria continuar ouvindo, fala muito Ia longe, ia conteúdo. longe. Ia longe. Ainda bem que a gente não falou coisas, né, de quando a gente era adolescente, Vixe, criança, né? Deixa isso Então, pra lá. deixa né? pra lá. Tem um outro Deixa pra lá. podcast. Mas a gente sempre pede pro convidado, não sei se a gente comentou, de indicar algum livro que impactou muito a sua vida, que você gostaria de indicar Cara, pros assim, ó, ouvintes, eu- pra encerrar aqui. Eu vou falar novamente desse livro que eu li. Tem 2 livros que eu gostei muito. Que um era... vou tentar lembrar o nome, mas é um que fala dos missionários na China comunista. Vou tentar lembrar o nome aqui. Deus Era Vermelho é o nome do livro, que fala dos missionários que começaram a ir para a China comunista, como eles começaram a fazer esse trabalho lá atrás. Meu Deus. Lá atrás, Interessante. né? Quando os ingleses iam pelas montanhas e chegavam nos povoados, e aí quando ia ver já tinha uma igreja, sabe, essas coisas. Sei. Esse Deus Era Vermelho. Deus Não É Vermelho. Vê aí pra mim, Deus é vermelho ou Deus não é vermelho, alguma coisa assim. E esse Mães que Oram. Esse Mães que Oram pra mim foi assim, que são vários exemplos. Sensacional. Que legal. Porque você vê o poder da oração. Eu tenho que tudo que eu vivo foi muito da oração da minha avó. Eu acho que muito que a gente vê acontecendo no Brasil... Pode falar o nome. Deus é vermelho, é isso? Deus é vermelho, é isso mesmo. Muito bom. E eu vejo que muito do que a gente vive, até mesmo na política, cara, quantas e quantas vezes a gente não ia pra Marcha pra Jesus, orava pela bandeira do Brasil, ajoelhava tal, pra Deus ter um avivamento. Tá acontecendo. Tá uma coisa louca, claro, porque é a gente que tá fazendo, né? Então são os homens que estão na frente. Então, mas tá acontecendo. Então, eu creio muito no poder da oração e eu acho que a oração é igual uma poupança. Isso. Então, acho que minha avó orou muito pra gente não se perder, pra gente se endireitar e caminhar e tá seguindo a vontade de Deus. Então, eu creio muito na oração de uma mãe. Né? Eu respeito muito a oração. Minha mãe, sua mãe é uma mulher de oração, cara. Eu respeito muito na oração de uma mãe. Até mais do que a oração de um pai. Né? Porque eu acho que... Eu não sei se é porque a gente é homem e tem essa relação com a mãe. Mas eu sinto assim... minha mãe é um negócio incrível. Quando ela ora, e eu gostei muito desse livro. Indico esse livro. E não esquecer que essas orações vão surtir efeito, né? Então, o que a gente orou lá atrás é a hora de colher agora, né? É isso. Acho que tem um depósito lá em cima. Isso aí, né? Mais algum comentário? Acho que já. Acho que já extrapolou o horário. Depois o Gilbertino vai querer voltar mais. Não, volto sempre aqui. Queria agradecer muito vocês aqui pela oportunidade, né? É um prazer estar com vocês. Casal que de verdade, pra gente virou uma referência, porque a gente conhece vocês como família, né? A gente conviveu muito juntos, né? E aí, falar da Igreja Central pra gente é uma alegria, né? Das vezes, não tantas vezes, mas as poucas vezes que a gente veio aqui, e poder vivenciar isso e presenciar o quanto Deus tem usado vocês, né? Amém. Glória a Deus. Motivo de orgulho por ser amigo, né? Por lembrar do Isaquinho, aquele menino magrelinho, pequenininho e tal, né? Porque eu sou um pouco mais velho que ele, a gente andava muito mais que Israel, E ver o quanto Deus tem usado vocês da maneira de vocês. O improvável, né? Que Deus... Não, eu acho que isso seria muito legal de frisar, o que eu gostaria de frisar. Da maneira de vocês, né? Porque vocês vêm de uma... No seu caso, vem de uma linhagem familiar de pastores e tal. E se pegar... Bisneto de pastor. E se pegar você e aqueles que passaram, você tem um chamado específico, né? Daí tem um chamado específico. Amém. O dom que Deus deu pra ela na arte... Amém. É um negócio... E nem tô falando assim como... tô falando como alguém que admira mesmo, né? Eu falei isso pra você assim que você chegou, né? Deus quer nos usar em todos os montes, né? Verdade. E tem usado vocês principalmente nisso. Então eu fico grato a Deus pelo convite, pela amizade, mas acima de tudo porque Deus tem conservado vocês no caminho e vocês têm um rebanho pela frente, né? Amém. Além de uma família, mas um rebanho pela frente que vocês vão conduzindo, né? Se alguém pular um pouquinho mais, você vai lá, puxa e tal.
Mas eu sei que você... Eu vejo isso no olhar e no carinho das pessoas. Quando eles servem aqui, tem muita gente que serve a igreja. Eu vejo que o carinho e o respeito deles é muito grande. Então, sou grato a Deus pela vida de vocês e pelo como Deus tem usado vocês aqui nessa casa. Amém. Amém. Sem palavras. Muito Obrigada. obrigado. Que você possa voltar. Mano, tamo juntos. Deus abençoe, tá? Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos até a próxima e próximos encontros. Fechado. E agradecer você que ficou com a gente aí até esse momento. Agradecer pela audiência. Se você ainda não curtiu, não se esqueça, curta esse vídeo, envia para alguma pessoa aí, comente, faça seus comentários. E a gente se vê no nosso próximo Good Talks. Até mais.